Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, reencarnei como neto do Danzou. Capítulo 121. Quem te irritou de novo? Me diga, e eu vou dar uma lição nessa pessoa hoje à noite. Embora um pouco constrangido, Yami ainda se aproximou com um sorriso provocador. Ele queria abraçar Izumi, então naturalmente começou pela mais fácil de convencer. Mas desta vez, ficou claro que as duas garotas já haviam discutido isso antes e não tinham intenção de deixar Yami se safar impunemente. Izumi desviou levemente, correu para as escadas e fez uma careta para ele. Você só sabe me intimidar. Deixa Ikari te dar uma lição. Após dizer isso, ela cerrou o punho e acenou na direção de Uchiha Ikari. Ikari, estou contando com você. Então ela subiu correndo as escadas. Izumi sabia que tinha um coração mole. Se Yami fizesse algum pedido, ela acabaria concordando, então preferiu evitar o assunto completamente. Ela fugiu, deixando apenas Yami e Uchiha Ikari na sala de estar. Uchiha Ikari olhou para o garoto com um meio sorriso, sem dizer nada. Yami deu um passo à frente e tentou agarrar a mão de Ikari, mas ela se esquivou. Quem é você? Eu não te conheço. Não me toque. Yami estava cheia de dúvidas. Ikari-chan, você está tentando se livrar de mim agora? Nós nem tivemos um filho ainda. Baka, hentai. Ikari ficou atonita. Que bobagem você está falando? Você não volta para casa há tanto tempo, não é normal que eu tenha me esquecido de você? Então é por causa disso. O menino finalmente percebeu o que estava acontecendo. De fato, ele estava bastante ocupado ultimamente, indo e vindo entre Otogakure e Konoha, e ocasionalmente aceitando missões fora da vila. A julgar pela atitude de Ikari e Izumi, parecia que ele estava sendo ignorado. Minha culpa. Estarei de licença durante o próximo mês. Levarei Izumi para esquiar na Terra da Neve na primeira quinzena e na segunda quinzena, levarei você à Rua Tancho para o Festival do Dia das Flores. Yami rapidamente elaborou um plano de compensação. Nesse instante, Pakura e Samui saíram da sala de treinamento subterrânea. Elas não disseram nada, apenas o encararam. Yami acrescentou, o mesmo para você. Meio mês para cada um. Contando com Kurenai e Yugal foram 3 meses. Esqueça isso, encare como um período de folga. Yami balançou a cabeça. De qualquer forma, ele não iria para Otogakure tão cedo, o que lhe dava bastante tempo livre. O plano anterior de ir à caverna Ryushi e aprender a arte sábia também foi adiado. Pelo menos não neste ano. Pakura e Samui sorriram satisfeitas e voltaram ao treino de bom humor, mas Ikari continuou fazendo beicinho, sentindo-se um pouco amargurada. Subconscientemente, Yami priorizava Izumi. Como namorados de infância era natural, mas ainda assim a fazia sentir um pouco de ciúmes. Mesmo com tanta gente na família, nem Yugal nem Kurenai conseguiram abalar a posição de Izumi. Mas agora que já haviam se passado 15 dias, a raiva de Ikari diminuiu pela metade. No dia seguinte, Yami explicou tudo para Kurenai e Yugal, e então partiu em uma viagem com Izumi, dando início às suas férias. Yami contou a Pakura sobre a existência de Tobirama e instruiu-a a ir à base da raiz caso algo acontecesse. Quanto à possibilidade de Senju Tobirama aproveitar a oportunidade para encontrar o terceiro Hokage e revelar a verdade, Yami não acreditava nisso. Se Tobirama não quisesse se forçar a trair a vila, a melhor opção era cooperar honestamente. Afinal, se o plano de Yami desse certo, Konoha seria a maior beneficiária. Como um homem inteligente, Tobirama claramente entendeu isso e não agiu de forma impulsiva. Além de conduzir experimentos, ele não fez nada fora dos limites. Além de pesquisar as células de Hashirama, Tobirama não conseguiu suprimir sua obsessão por técnicas proibidas e começou a aprimorar aquelas que havia desenvolvido. Por exemplo, quando Yami demonstrou a terceira fase do Deus Voador do Trovão com relâmpagos, o rosto de Tobirama ficou um pouco quente. A técnica que ele criou foi, na verdade, superada por seus descendentes. Embora tivesse inventado muitas técnicas proibidas, parecia que todas elas haviam sido aprimoradas pela geração seguinte. Aquele cara, Orochimaru, tinha até mesmo aprimorado significativamente a reencarnação do mundo impuro. Hashirama já havia mencionado essa sua falha antes. Não era a quantidade de técnicas que importava, mas a qualidade. Muitos de seus jutsus eram inacabados vistosos, mas poucos eram realmente práticos. Ele conseguiu matar Uchiha Izuna com o Deus Voador do Trovão devido à falta de informações. Se o inimigo soubesse disso com antecedência, graças à percepção do Sharingan, um ataque surpresa teria sido praticamente impossível. Então Tobirama estava se dedicando totalmente. Ele passava 18 horas por dia pesquisando as células de Hashirama e 6 horas aperfeiçoando outros jutsus. Uma verdadeira agenda 007. O custo foi uma taxa de esgotamento muito mais rápida dos sujeitos de teste. Nem mesmo a raiz conseguia mais acompanhar. Afinal, eles tinham seus próprios experimentos. Nos últimos 2 anos, Danzou vinha mantendo um perfil discreto, e Hiruzen havia realocado muitas missões da raiz para outros locais, o que levou a uma queda significativa na receita. Assim que Yami retornou à vila com Yugal, antes mesmo que pudesse beber algo, o ninja da raiz apareceu para levá-lo até Danzou. O que você anda fazendo ultimamente? Danzou olhou para Yami com dor de cabeça. Esse neto estava se tornando cada vez mais misterioso. Ele fazia todo tipo de coisa sem consultá-lo. Agora ele estava secretamente realizando experimentos com seres humanos. O consumo nos últimos meses ultrapassou o consumo anual da raiz. A prisão estava quase vazia. Velho, não se preocupe com isso. Yami serviu-se de uma xícara de chá e pensou em trazer leite da próxima vez. Encontrei um pesquisador de primeira linha que está trabalhando com células de Hashirama. Naturalmente, o custo é mais alto, mas há resultados.
Enquanto falava, Yami olhou para o braço sempre enfaixado de Danzou. Vou atualizá-lo para você em algum momento. Isso também aumentará seu chakra. Os dois já haviam discutido isso antes, mas Danzou recusou, dando-lhe em vez disso 10 moedas da ressurreição. Tudo que Yami podia fazer era polir um pouco as unhas para evitar desencadear sua tripofobia. Mas em vez de ficar feliz, Danzou franziu a testa. Yami, você tem certeza de que não foi enganado? Os pesquisadores que ele havia reunido na raiz não tinham feito nenhum progresso em anos. Ele não conseguia acreditar que alguém pudesse decifrar as células de Hashirama. Relaxe. Você conhece meus métodos, não conhece? Disse Yami com indiferença. Quer que eu envie algumas pessoas para ajudar? Não precisa. Ele não gosta de estranhos. Se alguém visse Senju Tobirama, morreria de medo. Essa questão foi tratada com discrição. Yami não planejava revelar a muitas pessoas a existência de Tobirama. Danzou não insistiu no assunto, mas disse a Yami para cuidar pessoalmente dos indivíduos submetidos aos testes e parar de esgotar os recursos já escassos da raiz. Yami não teve escolha a não ser acolher 5 condenados à morte e esperar a situação se resolver por enquanto. Durante uma viagem, ele visitou Orochimaru e conseguiu levar consigo um grupo de cobaias sob o olhar assassino de Orochimaru. Finalmente, a questão da matéria-prima foi resolvida. O tempo continuou a passar. Este foi o período mais estável desde o estabelecimento do sistema de vilas ninja. Não houve guerras em larga escala, e as escaramuças regulares entre aldeias quase não afetaram os civis comuns. A educação na academia ninja estava começando cada vez mais cedo. Lições que antes eram ensinadas no primeiro ano agora eram adiadas para o terceiro ou quarto ano. Os alunos estavam recebendo mais treinamento ideológico, não treinamento da vontade do fogo. Aos poucos, o ditado de que o terceiro Hokage era o Hokage mais forte começou a se espalhar pela vila. Aqueles que entenderam simplesmente sorriram sem dizer nada. Aqueles que não se adaptaram tornaram-se mais confiantes na aldeia, fomentando um sentimento de orgulho. Yami havia se adaptado a uma rotina estável. Com exceção de suas férias anuais de 3 meses, ele permanecia na vila e só ocasionalmente aceitava missões. E qualquer missão que exigisse seu envolvimento era, sem dúvida, de alta dificuldade. Combinado com alguns hobbies pessoais, o nome Konoha Shinigami se espalhou amplamente entre os círculos ninja de alto nível. Cada vez que o nome era mencionado, as pessoas perdiam o sono. Certo dia, chegaram boas notícias do país. Entre os sobreviventes, 2 deles ativaram seu Sharingan de 3 Tomoe durante uma competição recente, atendendo ao padrão de Yami. Ele chegou a viajar pessoalmente até a Terra da Neve para trazê-los de volta. A partir de agora, seus nomes são Yuichi e Yuji. Vocês se apresentarão a Kurenai Nambu. Sim, mestre Yami. Yuichi e Yuji responderam em voz alta, com uma mistura de excitação e nervosismo nos olhos. Após tantos anos, eles finalmente retornaram a Konoha. Mas não como Uchiha, apenas como 2 fantasmas errantes. Mestre, quando poderemos nos vingar de Uchiha Itachi? Perguntou um deles impacientemente. Yami olhou para ele friamente. Você tem um Mangekyou Sharingan? Não, eu não tenho. Então, o que você pode fazer? Adicionar mais uma morte ao currículo de Itachi? Yuichi baixou a cabeça, envergonhado. Faça bem o seu trabalho. Quando chegar a hora, mostrarei o resultado que você deseja. Agora vá comprar lentes de contato e não tire suas máscaras casualmente. Elas bloqueiam as assinaturas dos chakras. Talvez devido à motivação, 6 meses depois de Yuichi e Yuji despertarem seus 3 Tomoe, outros 4 fizeram o mesmo. O mais novo, Yuichi, tinha apenas 11 anos. Ele testemunhou o assassinato de seus pais por Uchiha Itachi. Se não fosse pela habilidade furtiva de Uchiha Shizui, ele poderia ter morrido naquele dia. Naquela época, ele havia despertado um único Tomoe e 2 anos depois, um Tomoe duplo. Se ele não fosse tão jovem, poderia tê-los despertado ainda mais cedo, potencialmente um candidato ao Mangekyou. Um garoto de 11 anos com 3 Tomoe. Isso fez Yami querer mostrar para Sasuke. Atualmente, o terceiro batalhão da Anbu estava completamente sob o controle de Yami. Hiruzen não tinha como interferir. Mesmo que ele adicionasse mais alguns Uchihas ou até mesmo um Orochimaru, Hiruzen não saberia. Assim, sem mais nem menos, chegou o ano 60 de Konoha. 1º de abril. Para a maioria das pessoas, foi um dia comum. Não existe dia da mentira no mundo ninja. Mas para a família Shimura, foi um dia incrivelmente importante, especialmente neste ano. Hoje foi o 16º aniversário de Yami. A partir de hoje, ele seria oficialmente um adulto no mundo ninja. Ele poderia se casar, ter filhos e formar uma família. A casa dos Shimura ganhava vida logo cedo pela manhã. Uzumaki Misa e Uchiha Kiyomi prepararam a comida e Ugao e Samui limparam. E Izumi e Kari decoraram com adereços de festa previamente preparados. Até Karin tirou um dia de folga para ficar com seu mestre Yami o dia todo, correndo de um lado para o outro como uma pequena ajudante. Com tanta confusão lá embaixo, Yami naturalmente não conseguiu dormir até mais tarde. Ele bocejou, levantou-se e trocou de roupa, vestindo roupas casuais para usar em casa antes de descer. O jovem de 16 anos estava no auge da sua beleza. Seu rosto, antes adorável, havia amadurecido. Sobrancelhas grossas como espadas, olhos brilhantes. Soava piegas e clichê, mas era a maneira mais adequada de descrever Yami. Ao vê-lo descer, Izumi correu até ele. Yami, nós te acordamos? Esqueci de ativar a barreira acústica. Ikari, que estava amarrando um laço, quase revirou os olhos. Izumi o mimou demais. Yami sorriu e acariciou suavemente os longos cabelos de Izumi. Está tudo bem, eu dormi o suficiente. Ele olhou em volta impotente. É só um aniversário. Não precisa fazer tanto alarde. Isso não vai funcionar. Izumi balançou a cabeça. Este é o seu 16º aniversário. Deve ser levado a sério. Pakura, Samui, Kurenai e Ugao assentiram instintivamente concordando com Izumi. Eles esperaram anos por esse dia. Até Karin assentiu com seriedade.
Em sua mente, nada que envolvesse Yami era um assunto pequeno. Toda a aldeia deveria estar em festa. Vendo que ninguém concordava com ele, Yami desistiu. Ele sentou-se no sofá e esbarrou com o ombro em Kurenai, que estava deitada. Todo mundo está trabalhando. Por que você está matando tempo? Kurenai lançou-lhe um olhar repreensivo. Trabalhei até tarde ontem à noite tratando de assuntos oficiais e não consegui dormir. Não posso descansar um pouco? Tudo bem, foi mal. Yami estendeu a mão para acariciar suas longas pernas, depois deitou-se ao lado dela e sussurrou. Talvez para evitar vê-lo se emocionando, os outros os mandaram buscar o bolo de aniversário. Kurenai segurou o braço do garoto. A altura de 1,80 metros de Yami combinava perfeitamente com a dela, de 1,69 metros. Quando era menor de idade, Kurenai só se atrevia a agir livremente em casa. Mas agora, ela finalmente podia falar abertamente sobre isso. Os dois caminhavam em direção à confeitaria na rua comercial como qualquer outro casal apaixonado. Por coincidência, um homem de cabelos espessos vestindo um colete Jounin os viu e arregalou os olhos em descrença. Kakashi, que caminhava ao lado dele, também olhou e fez um gesto de desespero com a mão no rosto. Ele realmente conseguiu conquistá-la? Kurenai? Kurenai se virou ao ouvir alguém chamá-la. É? Azuma, você voltou para a vila? Azuma correu até lá, com Kakashi seguindo o impotente. Ao ver Kurenai ainda segurando o braço de um rapaz pelo menos 10.000 vezes mais bonito que ele, a voz de Azuma tremeu. Ele é. A Yami é meu namorado. Rachadura. A expressão de Azuma ficou pálida. Seu coração estava completamente partido. Capítulo 122. Kakashi suspirou impotente. Ele já havia previsto esse desfecho, e por isso evitara mencionar Yui Kurenai desde que Azuma retornará à vila. Mas quem diria que eles se encontrariam logo no primeiro dia? Destino, ou melhor, uma desgraça. Mas agora que haviam se encontrado, Kakashi tirou o presente que havia preparado com antecedência de sua bolsa de ferramentas ninja e o entregou. Ele havia planejado entregá-lo à noite. Feliz aniversário, Yami. A partir de hoje, você é oficialmente um adulto. O presente que Kakashi preparou foi um broche requintado. Yami o aceitou, agradeceu e fingiu estar desapontado. Os tempos realmente mudaram. Você nem me chama mais de capitão. Kakashi estava tomado por linhas negras. Mas Azuma captou a informação crucial e olhou para cima, incrédulo. Kakashi, o que você disse? Ele acabou de se tornar adulto? Azuma sempre achou que Yami parecia jovem, mas não esperava que hoje fosse o dia em que ele completaria mais idade. Kurenai, você sequer entende o que está fazendo? Azuma olhou para ela com profunda frustração. Vocês dois têm quase 10 anos de diferença. Kurenai franziu a testa, mas antes que pudesse falar, Yami a interrompeu. Sarutobi Azuma, você acha que pode controlar tudo só porque é filho do Hokage? O que acontece entre Kurenai e eu não tem nada a ver com um estranho como você. Hoje mostrarei respeito a Kakashi. Se você disser mais uma palavra, farei o terceiro Hokage perder outro filho. O rosto de Azuma ficou vermelho. Quem era ele? O filho mais novo de Sarutobi Hiruzen. Ninguém jamais ousara falar com ele daquela maneira desde criança. Argue. Kakashi rapidamente tapou a boca de Azuma, ignorando sua resistência, e se desculpou apressadamente com Yami e Kurenai. Desculpe, Kurenai. Azuma acabou de voltar e ainda não sabe da situação. Vou explicar para ele. Kurenai respeitou a antiga colega e não insistiu no assunto. Mas ainda assim deu um aviso frio a Azuma. Azuma, eu já te disse antes, eu não gosto de você. Não me incomode mais. Quanto à diferença de idade entre mim e Yami, isso não é da sua conta. Contanto que ele não se importe, não me importo com o que os outros digam. Dito isso, ela puxou Yami e passou por Kakashi e Azuma. Kakashi não soltou Azuma até que eles desapareceram na esquina da rua. Kakashi, qual é o seu problema? Azuma o empurrou com raiva. Você acha que eu tenho medo daquele garoto? Quem é ele, afinal? Por que ele se parece mais com o filho do Hokage do que eu? Diante da impulsividade de Azuma, Kakashi se sentiu impotente. Qual é o meu problema? Eu estava salvando sua vida. Kakashi estava irritado. Ele tinha certeza de que se não tivesse impedido Yami, Azuma já estaria pendurado em alguma parede. Deixe-me lhe contar. Kakashi relatou as façanhas lendárias de Yami, deixando Azuma boquiaberto. Ele é mesmo tão forte assim? Aquele era o Yami de alguns anos atrás. Ninguém o viu lutar nos últimos anos. Todos que o viram estão mortos. A expressão de Kakashi se fechou, ao se lembrar das informações sobre Yami. Sejam alvos ou protetores inimigos, nenhum sobreviveu. A única prova veio da kunai especial deixada na cena do crime, confirmando o assassinato. O título Konoha Shinigami foi bem merecido. Azuma parecia completamente abatido. Em termos de experiência de vida, ele não ficava muito atrás. Em termos de aparência, esquece, doeu demais comparar. Em termos de força, ele não tinha a menor chance. Não é de admirar que Kurenai gostasse de um rapaz quase 10 anos mais novo que ela. Com a longa parceria e as experiências compartilhadas, quem não se apaixonaria por ele? Desista logo. Kakashi deu um tapinha no ombro de Azuma. Não se meta em encrenca. Nem mesmo o terceiro Hokage pode te salvar. Ele sabia muito bem que a tensão entre o terceiro Hokage e Yami vinha aumentando nos últimos 2 anos. Ele, uma figura menor, só queria ficar longe de problemas. Entendo. Azuma afastou a mão de Kakashi com um gesto brusco e saiu derrotado, sozinho. Enquanto isso, Yami estava consolando Kurenai. Não deu ouvidos ao que aquele Saru disse. Qual o problema de uma diferença de 10 anos? Eu gosto de mulheres mais velhas. Além disso, agora temos a marca das 100 curas. Depois que você aprender a suprimir o selo, a idade não importará em nada. Yami havia passado por muitas dificuldades para obter a marca das 100 curas. Tsunade e Shizune eram basicamente andarilhas. Onde quer que houvesse um cassino, lá estavam elas.
Para evitar os cobradores de dívidas, Tsunade aprimorou sua habilidade de desaparecer. Mesmo com o poder da raiz e da Ambu, rastreá-la não foi tarefa fácil. Yami acabou encontrando-a enquanto escoltava Uchiha Ikari até a Terra do Vento e a encontrou por acaso em um cassino. Sendo sua criação mais preciosa, Tsunade não se separaria dela facilmente. Mas quando Yami apresentou quase 100 milhões de ryu em promissórias, o jogador experiente hesitou. No fim, ela vendeu para ele a técnica marca das 100 curas e seu jutsu complementar, regeneração mitótica por 100 milhões de ryu. Afinal, por que pagar dívidas contraídas com suas próprias habilidades? Com aquelas promissórias nas mãos de Yami, era o mesmo que quitá-las. É claro que transformar 100 milhões em dinheiro vivo e tentar recuperá-los era a lógica de Tsunade. Yami ficou sem palavras com a maneira como ela pensava, mas pelo bem das garotas em casa, ele tapou o nariz e pagou o preço. Caramba, ele geralmente era quem explorava os outros. Desta vez, ele foi enganado. Yami anotou mentalmente que um dia recuperaria o dinheiro com juros. As meninas ficaram radiantes ao receber a marca das 100 curas. Durante esse período, Yami foi tratada como realeza em casa. Foi muito agradável. Infelizmente, a técnica era realmente difícil de dominar. Já fazia mais de um ano que ele a havia obtido, e nenhuma das garotas tinha conseguido. Bem, exceto por ele mesmo. Mas ele não precisava de nenhum dos jutsus. Eram essencialmente habilidades passivas para ele. Ativar o selo deixava marcas pretas em seu rosto, o que ele achava desagradável. E como previsto, quando o selo foi mencionado, a expressão de Kurenai se fechou. A técnica de Tsunade-sama é muito difícil. Estimo que levará mais meio ano apenas para completar a estrutura do selo. Depois disso, ainda preciso armazenar chakra. Mas não tenho chakra suficiente para começar. Ao refletir sobre seu talento mediano, Kurenai ficou ainda mais preocupada. O princípio da marca das 100 curas consistia em formar um selo especial na testa. Ele permaneceria inativo, armazenando o chakra excedente ao longo do tempo, que poderia ser utilizado durante a batalha. Ajustando a estrutura do selo, o chakra armazenado poderia nutrir lentamente as células, mantendo a vitalidade e retardando o envelhecimento. Mas o requisito inicial para completar o selo exigia uma quantidade enorme de chakra. Para Kurenai, era quase impossível. Vou ajudar a descobrir algo. Yami a confortou enquanto pensava na pesquisa de Senju Tobirama. Após consumir centenas de cobaias, Tobirama finalmente correspondeu às expectativas de Yami ao fazer uma descoberta revolucionária. Ele encontrou uma maneira de enfraquecer as células de Hashirama, reduzindo drasticamente seus efeitos corrosivos. Yami usou esses dados para desenvolver suas próprias células Yami e obteve muitos benefícios. Assim que seu corpo estivesse completamente maduro, ele poderia usá-los para fortalecer Kurenai e Ugal. Mas por agora ele não mencionaria o assunto, para que eles não ficassem pensando nisso. Quando voltaram para casa com o bolo, a casa estava quase toda decorada. Todos trouxeram os presentes de aniversário que haviam preparado. Izumi havia costurado à mão um manto divino, enquanto Ikari deu uma nova bolsa para ferramentas ninja. Kurenai comprou um conjunto de produtos de aromaterapia para melhorar o sono, e Ugal presenteou-a com um arranjo de flores que ela mesma havia criado. Até Karin entregou a prova já preenchida, o que quase fez Yami chorar. Finalmente passei. Naquela tarde, mais pessoas chegaram trazendo presentes. Embora Yami não fosse muito querido pelos aldeões comuns, a opinião deles pouco importava. Essas pessoas mal conheciam o próprio lugar no mundo, criticando constantemente os outros como se mandassem em tudo. Mas os verdadeiros ninjas que haviam sobrevivido ao campo de batalha sabiam melhor. A força era absoluta. Ninguém, exceto os tolos, ousava criticar alguém que poderia acabar com eles a qualquer momento. Muitas pessoas vieram oferecer presentes de aniversário, representantes importantes do clã, membros da Ambu sob seu comando e até mesmo alguns anciãos. Sarutobi Hiruzen enviou um pergaminho contendo o método de treinamento para o clone das sombras Shuriken. Assim como seu avô, Danzou foi ainda mais generoso. Ele comprou todas as casas da região e as deu todas para Yami. Ao olhar para a pilha de escrituras de propriedade, Yami ficou genuinamente satisfeita. Em poucos dias mandarei alguém construir um campo de treinamento, uma fonte termal e uma sala de jogos. E um izakaya. Kurenai bêbada levantou a mão rapidamente. Anko, que havia chegado em algum momento, também assentiu. Sim, e uma loja de dango. Vá embora. Para que você precisa disso? O olhar de Yami permaneceu na figura exagerada de Anko por 2 segundos antes de ele desviar o olhar. Então, pelo menos, guarde um quarto para mim. Meu apartamento é muito apertado. Anko passou o braço em volta do pescoço de Yami e o convenceu, e ele, atordoado, concordou. À noite, Ino e Nata, que tinham acabado de sair da escola, chegaram. Feliz aniversário, Yamini! Feliz aniversário, Yami! Ino trouxe um bule de cosmos que ela mesma havia preparado, e Nata ofereceu chá de flores. Yami os aceitou com um sorriso e acariciou a cabeça de ambos. Obrigado, Hinata. Obrigado, Ino. Descansem, já estamos quase prontos. Ao ver suas amigas chegarem, Karin correu da cozinha até lá. Yami conversou com as 3 crianças sobre a escola. Elas ainda tinham 1 ano antes de se formarem. Seria ótimo se nós 3 pudéssemos estar na mesma equipe depois da formatura. O rosto de Ino estava cheio de esperança. Ino e Shikasho geralmente não se separam. Você provavelmente ficará com Shikamaru e Shoji. Hinata lembrou gentilmente. Ino imediatamente desanimou e se jogou no sofá. Ela também sabia disso. Os laços de sua família com os outros eram muito estreitos. Até mesmo suas técnicas secretas eram coordenadas. Nara usou a ligação das sombras para imobilizar, Yamanaka afetou a mente e Akimichi desferiu o golpe final. Essa tradição existia desde o período dos reinos combatentes. Os olhos da pequena Ino brilharam ao pensar em algo. E se o Yamini se tornasse o líder do nosso esquadrão? Karin e Hinata também o olharam esperançosos. Yami acariciou o queixo.
Me tornar líder de esquadrão? Eu realmente não tinha pensado nisso, mas agora que você mencionou. Yami-sama, você não pode me abandonar, disse Karin imediatamente com uma expressão de profunda tristeza. Yami, Hinata até sussurrou baixinho. Percebendo que um campo de batalha estava se formando, Yami interrompeu rapidamente. Você ainda tem um ano antes da formatura. É muito cedo para dizer. Além disso, eu estou no comando da Ambu. Eu teria que falar com o terceiro Hokage primeiro para obter permissão para ser líder de esquadrão. Parem de brigar. Conversaremos sobre isso mais tarde. Ao ouvir isso, Karin e os outros trocaram olhares, e a contragosto, deixaram o assunto para lá. Mas no fundo já estavam planejando como convencer Yami a ser o líder da equipe. Após desfrutar de um jantar farto, Yami apagou as 16 velas do seu bolo e fechou os olhos para fazer um pedido. O aniversário havia oficialmente terminado. Yami, o que você desejou? Perguntou Izumi curiosa. O garoto sorriu maliciosamente. Nada demais. Só que a família Shimura teria muitos filhos. Do contrário, meu talento seria desperdiçado. Todas as meninas ao redor coraram. Até mesmo as mais jovens abaixaram a cabeça timidamente. As pessoas no mundo ninja amadureciam cedo. Caso contrário, Naruto não teria criado seu jutsu de sedução nessa idade. Karin e os outros entenderam o que Yami quis dizer. Depois de brincarem um pouco, às 9 horas, Kurenai e Ugal levaram Hinata e Ino para casa. Após o banho, Yami deitou-se na cama, aguardando a chegada do maior presente do dia. Na quietude da noite, a porta se abriu suavemente e um corpo macio deslizou para debaixo das cobertas. A voz de Izumi tremia enquanto ela o abraçava com força, os dois deitados frente a frente. O aniversário dela era antes do de Yami. Ela havia atingido a maioridade 2 meses atrás. Depois de tantos anos de espera, era fácil imaginar a empolgação de Izumi. Depois desta noite, eles seriam verdadeiramente uma família. Não só Izumi, mas os outros também. Mas todos entenderam o quanto Izumi significava para Yami, então discretamente se afastaram. Agora, restavam apenas os dois na casa. Podiam fazer o que bem entendessem. Yami, naturalmente, não rejeitaria os pequenos montes brancos que vinham em sua direção. Não, agora eles eram montes brancos de tamanho médio. Ele mesmo a criará. Sabia melhor do que ninguém o quanto ela havia crescido. No auge da paixão, os olhos de Izumi não puderam evitar se transformar em Sharingan. Os 3 tomoes giraram rapidamente antes de se fundirem em um novo e estranho padrão. Yami, é possível despertar o Mangekyou Sharingan através disso? Capítulo 123. Para uma pessoa séria, fazer tudo com foco e concentração é o requisito mais básico. Assim, até mesmo algo tão significativo quanto o despertar do Mangekyou Sharingan passou despercebido por quem o despertou. Os dois dormiram abraçados. Quando acordaram ao meio-dia, Yami despertou o Mangekyou Sharingan. Ainda abraçada ao cobertor, Izumi parecia confusa. Mangekyou? Eu despertei Mangekyou? Yami estava completamente convencido agora. Aquela garota estava tão concentrada que nem percebeu que havia despertado o Mangekyou. Provavelmente foi um fato inédito na história do clã Uchiha. Após mais uma rodada de rolagens, Izumi finalmente percebeu as mudanças drásticas no poder de suas pupilas e descobriu a habilidade que residia em seus olhos. Seu padrão Mangekyou havia se transformado em uma espiral deslumbrante e cativante. É real. A garota ficou radiante. Ela não esperava despertar o Mangekyou Sharingan sem nem mesmo perceber. Vamos, vou te levar a algum lugar para testar o efeito e o poder das suas 2 técnicas oculares. Após terminarem de se trocar, Yami abriu a porta de Takamagahara e trouxe Izumi para dentro, fazendo com que ela olhasse em choque. Yami, você? Não sei bem explicar, mas enfim, esses olhos não são de outra pessoa. Enquanto falava, Yami abria e fechava os olhos repetidamente para provar que eram realmente seus. Izumi não estava muito preocupado com o que estava acontecendo com seus olhos, apenas um pouco surpreso por ter esse tipo de habilidade. Devido à natureza obsessiva do clã Uchiha em relação às emoções, ela já pertencia a Yami tanto em corpo quanto em mente. Sem mencionar que os olhos eram dele, se Yami lhe pedisse para arrancar os próprios olhos e entregá-los a ele, ela não hesitaria. Após apreciar a paisagem relativamente monótona de Takamagahara, Izumi ficou maravilhada ao saber dos efeitos do Templo dos Deuses. Você consegue mesmo copiar as técnicas de olhar de outras pessoas? Yami, seus olhos são realmente incríveis. Depois de observar os nomes das técnicas oculares nos diversos palácios, a garota ficou ainda mais animada. Ótimo! Yami, você deveria copiar minhas técnicas oculares rapidamente. Essas 2 não estão na lista aqui. Yami ficou interessado. Quais são suas 2 técnicas de olhar? Izumi sorriu misteriosamente e não respondeu, optando por demonstrar. O Mangekyou em seu olho direito girou, e a temperatura ao redor deles caiu rapidamente. Enormes picos de gelo surgiram no ar, cada um com mais de 3 metros de largura e quase 10 metros de comprimento. Conforme o desejo de Uchiha Izumi, 5 pontas de gelo atingiram uma pequena colina. O topo da colina ficou irregular, coberto por uma camada branca de gelo devido ao frio extremo. Yami manteve seu Sharingan ativo para observar, e um palácio surgiu na montanha, erguendo-se na mesma altura do palácio de Amaterasu. Ele compreendeu a essência dessa técnica. Yukiyami no Mikoto, uma rara técnica ocular do tipo gelo. Ela podia gerar ataques de liberação de gelo em qualquer local dentro de um certo alcance centrado no usuário. Seu poder era bastante comum, mas assim como o Amaterasu, era difícil de se defender. Podia ser usada como uma técnica de suporte para atrapalhar o inimigo. E quanto à técnica do outro olho? Perguntou Yami, curioso. Izumi invocou outra enorme estaca de gelo, e seu Mangekyou esquerdo começou a girar. A estaca de gelo encolheu rapidamente, tornando-se quase invisível a olho nu. Então, num instante, voltou ao seu tamanho original. Sukuna Ikona? Yami quase gritou.
Yami, você conhece essa técnica com os olhos? Izumi, que estava prestes a explicar, ficou atonita e fez beicinho, infeliz. Ela queria se exibir, mas ele já sabia disso. Yami sorriu e lhe deu um rápido beijo nos lábios para confortá-la, depois a abraçou. Você me deu uma grande surpresa. Com essa técnica nunca mais precisarei me preocupar com a sua segurança. Se Jukiyami no Mikoto era uma técnica padrão de nível Mangekyou comparável à Amaterasu, então Sukunaikona era uma técnica de nível máximo. Sukunaikona podia encolher qualquer objeto inanimado e restaurá-lo instantaneamente ao seu tamanho original. Para seres vivos, só podia alterar seu tamanho temporariamente. O aspecto mais problemático era que ele conseguia encolher até mesmo um ninjutsu feito de chakra, não apenas comprimindo sua massa, mas também enfraquecendo seu poder a quase nada. Contudo, mesmo encolhendo, sua massa permanecia inalterada. Um corpo tão pequeno quanto o de uma formiga podia liberar a força de um elefante. Os inimigos sequer a detectariam, muito menos contra-atacariam. Essa técnica também poderia ser combinada com Yukiyami no Mikoto, enviando uma minúscula estaca de gelo para uma área escondida e restaurando-a ao seu tamanho normal. Só de pensar nisso, Yami não conseguiu evitar um arrepio. Com essas duas técnicas, Izumi poderia se tornar uma ninja de nível Kage de elite, contanto que as utilizasse corretamente. Não é de admirar que Senju Tobirama temesse o clã Uchiha. Nunca se sabia quando um membro comum despertaria repentinamente habilidades terríveis e se tornaria uma ameaça de nível vilanesco. Yami pediu a Izumi para demonstrar o Sukunaikona mais uma vez, e ele ficou tão surpreso que se esqueceu de comentar. Em breve, o palácio que representa Sukunaikona emergiu do solo, ligeiramente abaixo do Palácio das 8.000 Lanças. Ao que parecia, na opinião de Takamagahara, essa habilidade era ainda mais desequilibrada. Yami a lembrou seriamente, não use essas duas habilidades levianamente. O Mangekyou consome muita energia dos olhos e não é fácil recuperá-la. Espere até que eu encontre uma solução antes de começar a praticar com elas. Izumi assentiu obedientemente. Yami a mandou de volta para o quarto para continuar descansando, enquanto ele retornava ao espaço para receber o presente de maioridade do sistema. O anfitrião atingiu a idade de 16 anos. O terceiro estágio do amor materno foi ativado. A quantidade atual de chakra dobrou. Bum! Uma aura aterradora emanou do corpo de Yami. Chakra azul surgiu no céu, tingindo de um tom ainda mais profundo. Com Yami no centro, o chão tremeu violentamente. Rachaduras se espalharam em todas as direções, apenas para serem instantaneamente reparadas pela habilidade de autorregeneração de Takamagahara. Quão assustador era o chakra de Yami! Ele possuía a linhagem sanguínea Senju no nível limite de ruptura, a linhagem sanguínea Uzumaki no nível supremo e a linhagem sanguínea Otsutsuki de um Otsutsuki padrão. Embora sua quantidade de chakra já fosse imensa nos últimos anos, ainda estava dentro de limites razoáveis devido à sua pouca idade. O corpo humano passa por duas fases de rápido desenvolvimento. A primeira ocorre do nascimento até aproximadamente 1 ano de idade, período em que a maior parte da nutrição é destinada ao crescimento corporal. A segunda ocorre durante a puberdade, geralmente começando aos 12 anos de idade. Após os 12 anos de idade, diversos hormônios aceleram o crescimento ósseo, a atividade celular e o desenvolvimento cerebral. O mesmo se aplica aos ninjas. Após os 12 anos, a força aumenta rapidamente até o final da puberdade. Depois disso, a experiência em combate e a percepção espacial tornam-se mais importantes. Yami tinha 13 anos desde a noite do massacre do clã Uchiha. Seu chakra havia crescido descontroladamente como um cavalo desgovernado, disparando nos últimos 2 anos. Como o crescimento era muito rápido e o chakra muito instável, ele não conseguia treinar no modo sábio. Precisava esperar até que se acalmasse e estabilizasse. E agora, além disso, dobrou. Nesse momento, outro monstro comparável ao sábio dos 6 caminhos havia nascido no mundo ninja. As células de Yami começaram a sofrer mudanças intensas. A atividade aumentou drasticamente. Atrás dele, uma árvore gigantesca irrompeu do chão, expandindo-se para formar uma floresta com vários quilômetros de largura. Isso ocorreu devido ao vazamento incontrolável de chakra de seu corpo após a onda de energia. Sua pele adquiriu uma tonalidade branca pálida e fria, semelhante ao jade, uma característica do clã Otsutsuki. Com seu poderoso chakra, até mesmo suas características físicas estavam despertando. Suas linhagens sanguíneas Senju e Uzumaki estavam agora quase totalmente desenvolvidas. Após meia hora, a pressão esmagadora finalmente diminuiu. Yami permaneceu sentado de pernas cruzadas por mais 2 horas, tentando estabilizar o corpo. Ao todo, ele levou 2 horas e meia para suprimir as flutuações dos chakras. Ele não tinha ideia de quanto tempo levaria para recuperar o controle preciso de seus chakras. Droga! Exalando profundamente, Yami abriu os olhos. Ele ficou olhando fixamente para a densa floresta à sua frente por um momento, e então rapidamente compreendeu o que havia acontecido. Levantando a mão sem executar nenhum jutsu, ele liberou o chakra casualmente. A força resultante foi como um tufão, arrancando árvores por toda parte. Sistema, abra o painel de status. Ponto. Apareceu uma tela de luz visível apenas para ele. Nome, Shimura Yami. Gênero, masculino. Idade, 16. Data de nascimento, 1 de abril do ano 46, calendário Konoha. Atributos dos chakras: fogo, vento, terra, água, trovão, yang e yin. Chakra total, 3,6 Hashiramas, 1 Hashirama igual a 11 Narutos, 1 Naruto igual a 100 Kakashis, 1 Kakashi igual a 5 chakra de Jounin padrão. É talento de controle de chakra, quebra de limite?
Após diversas mudanças de unidade, o nível de chakra atual de Yami, aos 16 anos, estava no topo do mundo ninja. A partir desse ponto, provavelmente só existia um sábio dos 6 caminhos e Kaguya, a progenitora do chakra. Através da comparação do sistema, ele também compreendeu os níveis de chakra de Kakashi, Naruto e Hashirama. Yami agora possuía chakra suficiente para que até mesmo movimentos casuais pudessem liberar um poder devastador, mas isso não era necessariamente uma coisa boa. Quanto mais chakra uma pessoa possuía, mais difícil era controlá-lo. Por isso Sakura foi a primeira a terminar de escalar a árvore. As outras duas simplesmente tinham chakra demais. Por questões de segurança, certas atividades precisaram ser suspensas. Yami consolou várias garotas que o olhavam com desejo e mostrou-lhe seu estado atual. Embora relutante, até mesmo Yugao e os outros tiveram que deixá-lo ir para que ele pudesse se concentrar no treinamento. Os dias se sucediam. Após 2 meses e meio, Yami finalmente restaurou seu controle de chakra a um nível aceitável, embora ainda estivesse longe de sua precisão anterior. Mas foi o suficiente para o treinamento do modo sábio. Agora, a única diferença entre ele e Hashirama era o modo sábio. Se ele conseguisse ativá-lo instantaneamente como Hashirama, se tornaria um novo, e mais forte, deus do mundo ninja. Após tirar um período de descanso de meio mês, Yami aproveitou o tempo para transformar algumas garotas em mulheres de verdade. Em seguida, ativou a técnica de invocação reversa e chegou à caverna Ryushi. Após uma mudança no espaço, Yami apareceu em uma caverna rochosa. Estava quente e úmido. O ambiente perfeito para cobras. Uma enorme piton verde escura deslizou para fora de uma fenda escura. Seus olhos, inicialmente cheios de intenção assassina, instantaneamente se tornaram claros ao ver Yami e se curvaram até o chão. Mestre Yami, o que o traz aqui? Ainda guardando a entrada? Yami saltou levemente para cima da cabeça dele. De acordo com o acordo, vim aprender o modo sábio com aquele velho. Pode me levar? Sim. A cobra verde não ousou desobedecer e carregou Yami para o interior da caverna Ryushi. Capítulo 124. Monte Myobuku, Caverna Ryushi e Floresta Shikotsu. Em termos de força geral, é difícil dizer qual dos 3 locais sagrados é superior. Cada um representa uma força ancestral com uma longa linhagem de herança do modo sábio. O velho sapo do Monte Myobuku é astuto e sagaz. Ele tem 2 sábios sob seu comando e um grupo de sapos gigantescos. Mesmo as capitais só conseguem resistir a eles por pouco tempo. A caverna Ryushi abriga inúmeras cobras gigantes, algumas com 2 ou até 3 cabeças. Durante o plano de destruição de Konoha, apenas essas cobras quase levaram a vila ao colapso. A mais discreta das 3 é provavelmente a Floresta Shikotsu. Não se deixe enganar pela postura gentil e educada de Katsuyu. Ela se dirige a todos como Sama respeitosamente, mas não importa quem seja invocado, é sempre apenas um fragmento do corpo de Katsuyu. Ninguém jamais conseguiu invocar sua forma completa. Só isso já demonstra o quão assustadora Katsuyu realmente é. Mas se falarmos sobre qual das 3 terras sagradas é a mais brutal, a caverna Ryushi é, sem dúvida, a resposta. As serpentes daqui são cruéis, não apenas com os inimigos, mas também com aqueles que firmam contratos com elas. Algumas serpentes só obedecem à ordem se um sacrifício humano vivo for oferecido, mesmo quando invocadas. A cobra verde que Yami montava era a cobra guardiã da caverna Ryushi e uma das de posição superior. O único motivo para tanta educação era que já havia encontrado Yami antes. Da última vez, ficou um pouco arrogante demais e quase virou carne seca de cobra. As outras serpentes de alta patente na caverna Ryushi não tiveram melhor sorte, incluindo as 3 anciãs de classe princesa, que foram quase dizimadas e causaram bastante caos. Yami estava sentado na cabeça da serpente verde, bebendo leite de uma garrafa. A morada do sábio serpente branca ficava no interior da caverna Ryushi, no coração de um santuário, a uma grande distância da entrada. O caminho era longo e sinuoso, e era fácil se perder a pé. Originalmente, ele havia deixado 2 marcadores do deus voador do trovão aqui durante sua última visita, mas desta vez, ele não conseguiu senti-los. Aquela velha cobra branca era algo extraordinário. Após percorrer um tempo, a cobra verde parou repentinamente, observando com cautela uma passagem à direita e assumindo uma postura defensiva. Yami, que já havia terminado seu leite, agora estava mastigando uma maçã. Por que você está aqui? Uma cobra vermelha com um olho cego deslizou para fora da caverna, lançando um olhar frio para a cobra verde antes de olhar para Yami com um traço de ternura. Senti seu perfume e vim te ver. Você vai ver aquela coisa antiga? Sim. Vim treinar no modo sábio. Eu te levarei. Após a cobra vermelha terminar de falar, ela lançou um olhar fulminante para a cobra verde. A cobra verde estava visivelmente envergonhada, mas antes que pudesse dizer algo, Yami já havia saltado para as costas da cobra vermelha. Montar no Garaga é muito mais confortável. Cobra verde, sua pele é muito escorregadia. Treine mais e desenvolva escamas decentes. A cobra verde não ousou retrucar e rastejou de volta pelo caminho original, sibilando em sinal de ressentimento. A cobra vermelha Garaga carregou Yami para mais perto, e os dois conversaram casualmente. Na caverna Ryushi, a força de Garaga só perdia para a do sábio da serpente branca, e se igualava à dos 3 anciãos de classe princesa. Contudo, ele era extremamente antissocial, a ponto de até mesmo o sábio da serpente branca ter dificuldades com ele. Em seus primeiros anos, Garaga havia sido uma besta de invocação de alto nível, mas após uma discussão durante uma invocação, ele perdeu um dos olhos e passou a odiar os humanos desde então.
Sua atitude em relação à sua própria espécie também não era muito melhor. O teste que o sábio da serpente branca deu a Yami incluía apaziguar Garaga, a criança problemática. Yami não era muito bom em persuasão verbal, mas era excelente em usar a força. Depois de derrotar Garaga e tomar sua escama reversa, a cobra finalmente se rendeu. Após um período indeterminado, Garaga finalmente levou Yami a um grande templo e parou. Você não vai entrar? Não, eu não quero ver esses caras. Muito bem, continuem treinando essas cobras para mim. Se alguma delas der muito trabalho, me avisem. Eu converso com elas. Entendi. Após deixar Yami em casa, Garaga foi embora. Yami entrou no santuário e viu o sábio serpente branca sentado de pernas cruzadas no assento principal, com as 3 serpentes de classe princesa em pé à sua frente, cada uma tão bela quanto uma flor. Naquele momento, as 3 cobras estavam visivelmente tensas. A sábia serpente branca nem se deu ao trabalho de fumar seu cachimbo. Ao ver Yami se aproximando, ela rapidamente ergueu a mão e disse: Yami, fique aí parado. Eu não sou aquele sapo velho. Consigo te ouvir perfeitamente bem daqui de onde você está. As 3 serpentes de classe princesa deram um passo discreto para trás. Para aprender o modo sábio da caverna Ryushi, é preciso passar pelos testes das 3 serpentes de classe princesa. Tagorimi usa genjutsu para criar um castelo repleto de banquetes. Se você comer qualquer coisa, será devorado. Ishikishimaimi tranca-o examinando em uma caverna e o encarrega de preencher buracos usando pedras de cristal. Se não conseguir completar a tarefa a tempo, ela o devorará. Tajitsuimi morde o pescoço do examinando como Orochimaru, inundando seu corpo com alucinações e calor para testar sua força de vontade. Este é o procedimento normal para ver o sábio da serpente branca. Mas Yami, ele invadiu o local montado em um golem de madeira, com o feitiço liberação de poeira em mãos. Castelo, um soco do golem de madeira o reduziu a pedaços. Jogo de quebra-cabeça em uma caverna? Liberação de poeira apagou tudo. Me morder? Se a princesa serpente não tivesse revelado sua verdadeira forma, ele talvez tivesse considerado a possibilidade, afinal, elas eram belas. Mas assim que a verdadeira forma se revelou, ele ficou enojado e a atravessou com liberação de poeira. De alguma forma, a caverna Ryushi passou no teste de Yami. A caverna Ryushi ainda tinha valor para sobreviver, mas o custo foi alto. Quase 1/3 do território foi destruído e não se recuperou totalmente. Agora era fácil entender por que a cobra verde tinha sido tão educada. A sábia serpente branca, que governava toda a caverna Ryushi, já estava ciente do propósito de Yami. Antes mesmo que ele pudesse falar, ela disse: Yami, garoto, você está realmente pronto para treinar no modo sábio. Mas por que seu chakra aumentou tão drasticamente de repente? Sob o efeito do senjutsu, o chakra de Yami era agora de 4 a 5 vezes mais forte do que era 3 anos atrás. A quantidade era tanta que até mesmo o sábio da serpente branca tremia. Yami respondeu casualmente: puberdade. O desenvolvimento acelera. Qual é o problema? Claro, se você diz. A boca da sábia serpente branca se contraiu. Nem um porco acreditaria nisso. Yami estava claramente zombando de sua inteligência. Para aprender o modo sábio, basta escolher um destes 3. Se não entender alguma coisa, pergunte-me. Ela claramente não queria mais lidar com aquele monstrinho e passou a responsabilidade para outra pessoa. As 3 serpentes de classe princesa empalideceram ainda mais, mas como o sábio serpente branca era o chefe, não podiam se opor. Só esperavam que Yami não as escolhesse. O olhar de Yami percorreu os 3, cada um com um estilo diferente, e finalmente parou em um de acordo com sua preferência. Você, Ishikishimaimi. 2 das princesas suspiraram de alívio, enquanto a terceira praguejava em silêncio. Ishikishimaimi flutuou até eles com uma expressão de injustiça. Yami-sama. Por dentro, ela estava gritando: caramba, ótimo, mantenha sua forma atual. Se você ousar mostrar sua verdadeira forma, não me culpe se eu não conseguir controlar meu próprio ninjutsu. O sorriso de Ishikishimaimi ficou mais rígido do que nunca. Assim, sob a orientação de Ishikishimaimi, Yami começou o treinamento do modo sábio. O modo sábio exigia a absorção de energia natural e sua fusão com o chakra para formar o chakra senjutsu. Uma vez no modo sábio, a velocidade, a força e a percepção são aprimoradas por meio de energia natural. Jutsus alimentados por chakra senjutsu recebem um aumento massivo de poder, forte o suficiente para até mesmo ferir a 10 caudas. O modo sábio era essencialmente o único caminho para ninjas comuns alcançarem o nível de Super Kage, mas nem todos conseguiam treinar nisso. Primeiro, era preciso assinar um contrato de invocação com um dos 3 locais sagrados e ser reconhecido pelo seu sábio. Só isso já impedia 99% dos ninjas. Em seguida, era necessária uma grande reserva de chakras. Sem ela, a energia natural o consumiria e causaria mutações. Mesmo alguém como Namikaze Minato, com seu chakra considerável, mal conseguia atingir o limite. Cada vez que entrava no modo sábio, ele se exauria e só conseguia mantê-lo por breves períodos. Por fim, o talento. Sem talento, você jamais sentiria a energia natural, muito menos a integraria ao seu chakra na proporção correta. Yami não apenas cumpriu todas essas condições, como a superou. Ishikishimaimi o levou para uma caverna gotejante. Este lugar possui a energia natural mais abundante. É o melhor para sentir. Ela lhe entregou um frasco de veneno roxo. Este veneno é energia natural condensada pelo sábio da serpente branca. Você precisará tomar uma gota antes de cada sessão. Se algo der errado, eu ajudarei a dissipar o chakra senjutsu. Yami assentiu com a cabeça e criou 5 clones de madeira atrás dele.
Apesar de tudo, o método de treinamento de clones das sombras de Naruto era uma verdadeira trapaça. Yami não o havia usado para outros jutsus antes porque eles não eram difíceis para ele, mas o treinamento do modo sábio precisava ser acelerado. Cada clone tomou uma gota de veneno conforme as instruções e começou a direcionar a energia natural para se fundir com seu chakra. Logo depois, um dos clones de madeira se transformou em uma cobra. Ishikishimaime balançou a cauda e puxou o clone, dispersando a energia selvagem. Esse foi o preço de perder o controle da energia natural. O excesso do Monte Myoboku transformou as pessoas em sapos de pedra. O da caverna Ryushi as transformou em serpentes irracionais. Quanto à floresta Shikotsu, o sábio da serpente branca disse certa vez a Yami que aqueles que falhassem lá se tornariam parte de Katsuyu para sempre. Estalo, estalo, estalo. O som das explosões dos clones de madeira ecoava continuamente. Mesmo com a afinidade com as artes sábias aprimorada para excelente, o progresso de Yami foi lento. A qualidade do chakra dele era simplesmente muito alta. A força vital do Seju e Uzumaki, a energia espiritual dos Uchiha. Tentar misturar isso com a energia selvagem da natureza era como forçar água e óleo a se misturarem. Ishikishimaime secretamente gostava de puni-lo. O tempo voou. Após mais de 2 meses, um dos clones de Yami finalmente conseguiu criar chakra senjutsu. Ele se dissipou instantaneamente e transferiu a energia de volta. O corpo de Yami sofreu mudanças drásticas. Um chakra verde esmeralda o envolveu. Um chifre cristalino brotou de sua testa e várias pequenas serpentes de chakra se enrolaram ao seu redor como o manto de uma besta com cauda. Sua força, velocidade e percepção aumentaram várias vezes. Aquele bruto realmente dominou isso? Finalmente estou livre. A voz de Ishikishimaime ecoou em sua mente. Ela nem precisava mais fingir que estava feliz. Yami deu um passo à frente e deu um peteleco na testa dela antes que ela pudesse reagir. Ai, por que isso? Se você ousar falar mal de mim na sua cabeça de novo, isso será o de menos. Ishikishimaime ficou atonita. Yami conseguia ouvir seus pensamentos? Ela logo percebeu que aquilo fazia parte do modo sábio. Após alcançar o modo sábio, os ninjas às vezes podiam obter poderes únicos. O de Yami era a leitura de mentes. Imediatamente ela esvaziou a mente, sem ousar pensar em mais nada. Yami-sama, agora que você dominou o chakra senjutsu, o próximo passo é absorvê-lo por conta própria. Ishikishimaime explicou as técnicas e os métodos para sentir a energia natural, livrando-se finalmente de suas obrigações. Ano 61 do calendário Konoha. Yami completou seu treinamento na caverna Ryushi. Ele havia dominado o modo sábio. Por conta própria, ele conseguia entrar no modo em 30 segundos e mantê-lo por cerca de 5 minutos. O uso intenso de ninjutsu reduzia esse tempo. Se ele quisesse absorver chakra senjutsu durante a batalha, precisaria de um domínio ainda maior para alcançar o nível de Senju Hashirama. Essa parte do treinamento não exigia mais que ele permanecesse na caverna Ryushi, então ele retornou a Konoha. Em um mês, a turma de Karin se formaria. A história estava prestes a começar. Yami também planejava conversar com o terceiro Hokage e se tornar um Jounin de elite, gradualmente ganhando visibilidade pública. Mas antes que ele pudesse visitar Hiruzen, Danzou convocou. Uma serpente branca estava deitada diante deles e falava em língua humana. Yami-kun, faz tempo. Como você tem estado? Yami sorriu. Orochimaru-sensei, você finalmente se lembrou do caminho de casa? Danzou não se surpreendeu com o fato de Yami o ter chamado assim. Ele já sabia que Yami havia estudado com Orochimaru anos atrás. Ele apenas lançou um olhar frio para a cobra branca. Orochimaru, você é um ninja renegado de nível S vindo para cá. Você não tem medo de que eu encontre seu corpo verdadeiro e o capture? Aqui não há forasteiros, ancião Danzou. Não há necessidade de fingir. Orochimaru não se deixou abalar pela ameaça. Ele continuou falando calmamente. Vim em busca de cooperação com vocês dois. Capítulo 125. Orochimaru, o empreendedor jovem de 50 anos, começou a apresentar sua proposta na esperança de garantir apoio inicial de 2 investidores, Shimura Danzou e Shimura Yami. Para criar um efeito dramático, ele até deu ao plano um nome que soava intimidador: Plano de Esmagamento de Konoha. À medida que Orochimaru explicava lentamente a estratégia, Danzou logo compreendeu suas intenções. Até mesmo Yami demonstrou uma rara expressão de surpresa. Esse plano era muito diferente do plano de invasão de Konoha que ele se lembrava. Desde que Yami massacrou tantos durante um exame Chunin anterior, nenhuma outra vila ninja ousou participar dos exames conjuntos por anos. Foi simplesmente brutal demais. Eles temiam que outro ninja como Yami aparecesse e dizimasse a próxima geração. Se isso acontecesse novamente, linhagens inteiras da vila poderiam ser extintas. Mas com a continuidade da Era de Paz, o exame Chunin conjunto evoluiu para um palco de demonstração do poder nacional e de uma competição sutil entre as vilas ocultas. Nos últimos anos, os ninjas de Konoha tornaram-se cada vez mais complacentes. E com o currículo reduzido da Academia Ninja, sua qualidade piorou gradualmente. Ao perceberem isso, outras aldeias começaram a participar novamente dos exames conjuntos. Era economicamente viável e bom para a imagem nacional. Por que não participar? Em julho passado, como enviou representantes, alguns enviados chegaram a tentar entrar em contato com Samui secretamente. Antes que pudessem se aproximar do complexo Shimura, porém, foram atingidos por um raio e reduzidos a cinzas no local. Como suspeitava que Shimura Yami estivesse por trás disso. Mas, sem provas conclusivas, eles deixaram o caso de lado. O evento deste ano foi ainda mais ambicioso. Além das pequenas aldeias que nunca haviam perdido um ano, uma nova participante, Otogakuri, juntou-se ao grupo. Entre as 5 grandes nações, Sunagakuri e Vagakuri também participariam. Graças à coordenação de Orochimaru,
Todas as partes concordaram com o plano de esmagamento de Konoha. A escala era muito maior do que Yami se lembrava. O quarto Kazekage Hasa lideraria pessoalmente a delegação de Suna. Representando Iwagakure estaria o Jounin de Elite Monga. Aquele nome era muito familiar para Yami. Ele era quem havia matado o pai de Yugao, o mesmo homem que ela jurou vingar. O verdadeiro trunfo nos bastidores era An, o Jinchuriki das 5 caudas, conhecido como Ninja do Vapor. Adicione Gaara, o Jinchuriki do uma cauda. 2 Jinchuriki, um Kaji e um Sanin. Orochimaru não queria que Konoha desmoronasse, ele queria que ela morresse. Felizmente, uma coisa não havia mudado. Orochimaru ainda planejava assassinar o quarto Kazekage e usar sua identidade para se aproximar de Hiruzen durante o exame, executando seu plano em público. Isso eliminou efetivamente uma ameaça de nível Kage, ao mesmo tempo que permitiu ganhar proximidade com o Hokage. Yami olhou para a pequena cobra branca à sua frente com um olhar cético. Orochimaru-sensei, você não está indo um pouco longe demais? A cobra branca deu uma risada sombria. Isso é apenas um planejamento de escala normal. Com você aqui, Yami-kun, se eu dependesse apenas de uma vila insignificante como Suna, eles jamais concordariam com um plano tão ousado. Não tive escolha a não ser arrastar Iva para isso também. Acontece que ambas as vilas estão ansiosas para enfraquecer Konoha, então a colaboração foi tranquila. Yami teve que admitir. Orochimaru era realmente o cérebro por trás do Sannin. Com alguém como Yami envolvido, se Orochimaru tivesse confiado apenas em Suna, como na linha do tempo original, o plano teria falhado completamente. Suna provavelmente nem teria concordado com ele. Mas agora, com as duas principais aldeias envolvidas, o plano parecia muito mais plausível. Yami elogiou silenciosamente a perspicácia de Orochimaru e então se levantou. Você pode resolver isso com o velho. Isso não tem nada a ver comigo. Só tem uma condição. Quando você assassinar Hasa, quero que meu povo esteja envolvido. Orochimaru, falando através da pequena cobra branca, franziu a testa. Yami-kun, lidar com o Kazekage ainda está ao meu alcance. Ele suspeitava que Yami queria roubar o corpo de Hasa para usá-lo na reencarnação do mundo impuro. Yami percebeu sua preocupação e zombou. Não estou interessado no corpo de Hasa. Só tenho uma queixa pessoal. Se você não concordar, iremos embora. Após uma breve pausa, Orochimaru concordou. Com a resposta em mãos, Yami partiu. Apenas Danzou permaneceu na sala. Orochimaru já havia entendido o que aquele velho pretendia. Ancião Danzou, quando meu sensei se for, Konoha cairá nas mãos do clã Shimura. Quem será o próximo Hokage? Dependerá de você, certo? O único olho de Danzou piscou, depois fechou-se lentamente. A raiz ficará de fora disso. Vou pedir para Yami se retirar do campo de batalha principal. Você e Hiruzen ficarão com o palco. Mas se seus aliados e subordinados sobreviverem, isso é o destino. Isso já é suficiente. Orochimaru sorriu friamente. A única variável verdadeira no plano de invasão de Konoha era Yami. Graças às informações da caverna Ryushi, Orochimaru já sabia que Yami havia dominado o modo sábio. Combinada com a técnica do deus voador do trovão, nem mesmo a formação das 4 chamas violetas o impediria de intervir. Se Orochimaru conseguisse eliminar essa ameaça imprevisível, ele poderia dar ao seu sensei um funeral grandioso. Quanto a Suna, Iva ou mesmo seus próprios homens, Orochimaru não se importava nem um pouco. Ele os abandonaria a todos sem hesitar. Residência Shimura. Ao voltar para casa, Yami não encontrou Pakura nem Uzumaki Misa. A casa inteira estava silenciosa, exceto por Ikari, que estava deitada no sofá lendo um romance. Oi. Uchiha Ikari, tão absorta em seu livro que nem sequer o cumprimentou, de repente sentiu seu corpo ser erguido como se fosse uma boneca de pelúcia. O que você está fazendo, me tocando assim que chega em casa? Ikari havia engordado um pouco. Não era mais frágil como quando acordou pela primeira vez. Ainda pequena, ainda fofa. Só de segurá-la já era viciantemente reconfortante. Quando não estava em missões, a coisa que Yami mais gostava era de adormecer com ela, ou Izumi em seus braços. Elas eram doces, macias e reconfortantes. Você nem reagiu quando eu voltei, resmungou Yami, esfregando os cabelos espetados. Onde estão Pakura? E a tia Misa? Misa-san foi fazer compras no supermercado. Pakura provavelmente está em uma missão da raiz. Presa em seus braços, Ikari não conseguia mais se concentrar na leitura. Ela jogou o livro de lado e se aconchegou ainda mais em seu abraço. Uma coisa levou a outra, e eles foram direto para o quarto estudar a técnica de incrustação. 2 horas depois, Ikari dormia profundamente. Nesse instante, Pakura retornou. Yami saiu na ponta dos pés do quarto e a viu organizando suas ferramentas ninja. Ele a abraçou por trás. Você só se lembra de mim quando está no clima? Apesar de ser a mais velha, Pakura nunca conseguia resistir a Yami quando ele estava brincando. Que absurdo! Será que sou tão superficial assim? Deixe a porta aberta esta noite. Na verdade, vim para tratar de negócios. Yami explicou o plano revisado de Orochimaru para invadir Konoha. A princípio, Pakura permaneceu impassível. Mas quando ele mencionou a intenção de Orochimaru de assassinar Hasa, seus olhos se estreitaram. Eu disse a ele que ele precisa trazer minha equipe junto para essa parte. Pakura franziu a testa. Por que não me deixa resolver isso sozinha? Entre todos aqueles que ela desprezava, Hasa estava no topo da lista. Aquela que a havia traído. Embora seus laços emocionais com Suna tivessem se desvanecido há muito tempo depois de seguir Yami por quase 10 anos, o ódio ainda persistia. Ela precisava de um desfecho. Um par de mãos a mais significa mais segurança, insistiu Yami. Você sabe o quão forte Hasa é. Se você for sozinha, há uma chance de ele escapar. Pakura sentiu com relutância. Embora confiante de que havia superado Hasa, ela não era uma assassina, e cometer um deslize era possível. Então eu serei o atacante principal. Orochimaru pode ajudar. Sem problemas. Yami concordou facilmente. Pakura sorriu.
Um dia ensolarado de março. Os moradores de Konoha estavam seguindo com suas vidas quando os gritos de alguém ecoaram pelas ruas. Seu pirralho! Pare aí mesmo! Uzumaki Naruto! Como você ousa profanar a Pedra Hokage novamente? Você vai para a solitária. Por que esse pirralho tem tanta energia? Bloqueiem as rotas de fuga. Vários Chunin o perseguiram, encharcados de suor. Foi bizarro. Esse garoto raposa demoníaca não era para ser o último colocado da academia? Por que ele conseguia correr tão rápido e por tanto tempo? Por fim, tiveram que cercá-lo como se fosse um inimigo de verdade para subjugá-lo. Os aldeões reunidos nem sequer se surpreenderam. Mas quando viram a Pedra Hokage pintada de forma berrante, muitos franziram a testa em sinal de desgosto. Encurralado por vários Chunin, o professor de Naruto, Iruka, finalmente chegou ao local. Sem dizer uma palavra, ele deu um tapa na cabeça de Naruto, depois se virou e fez repetidas reverências ao outro ninja. Iruka-sensei, isso doeu. Cala a boca. A gente conversa na escola. Iruka pediu desculpas novamente, depois agarrou Naruto pela gola e o arrastou de volta para a sala de aula. Na sala de aula, a aparência desgrenhada de Naruto provocou risos. Nada mal, Naruto. Iruka te pegou em apenas 30 minutos hoje. Você não aguentou uma hora inteira semana passada? Está ficando mais lento? Inuzuka Kiba zombou, e Akamaru latiu 2 vezes para dar mais ênfase, provocando uma rodada de risos. Todos já estavam acostumados com as travessuras de Naruto, mas ele não estava envergonhado. Ele sorriu. Pelo menos os colegas de classe riam. Os aldeões simplesmente o ignoravam ou detestavam. Isso era melhor. Na verdade, a vida escolar de Naruto não era ruim. Como em qualquer lugar, a academia tinha suas panelinhas. Além do distante e descolado Sasuke, o grupo mais proeminente era formado por Karin, Ino e Hinata. Graças a Yami, todos eles se tornaram amigos de Naruto, o que melhorou sua posição social. Diferentemente dos moradores da vila, seus colegas de classe não o tratavam com desprezo. Muito bem, vamos repassar os pontos importantes para a prova. Iruka restabeleceu a ordem na sala de aula e informou a todos sobre o cronograma. O sorriso de Naruto desapareceu quando ele ouviu que a técnica de clonagem seria testada amanhã. Essa era a técnica com a qual ele tinha mais dificuldade. Apesar de ser bom na técnica de transformação, suas tentativas com o Jutsu Clone sempre eram um desastre. Ele não percebeu que sua enorme reserva de chakra, misturada com o chakra da Kyuubi, era culpada. O Jutsu Clone exigia um controle preciso de chakra, e o treinamento da academia não era suficiente para alguém como ele. Depois da aula, Karin convidou Ino e Hinata para sua casa. Aquela área basicamente se tornou o domínio particular de Yami, com instalações de treinamento, um cinema particular e até mesmo fontes termais. Ino e Hinata visitavam a casa de Karin com mais frequência do que ficavam em suas próprias casas. Yashi não se importou. Já que Hinata estava noiva de Yami, passar mais tempo juntos era bom para fortalecer o vínculo entre eles. Mas o pai de Ino estava preocupado. Sua preciosa filha estava completamente enfeitiçada por Yami. Sempre que ele tentava repreendê-la, ela tapava os ouvidos e saía correndo. E com sua esposa defendendo constantemente, ele não tinha como impedi-la. Ele assistiu impotente enquanto Ino e Yami se aproximavam cada vez mais, exatamente como Shikaku havia previsto anos atrás. O pior de tudo é que Yami nem estava fazendo nada de propósito. Ele só podia ficar remoendo em silêncio em casa. No dia seguinte começaram os exames finais. Um a um, os alunos foram aprovados no teste. Quando Shiha Sasuke apareceu, todas as garotas suspiraram. Uma garota de cabelos rosa, em particular, ficou especialmente animada. Quando Naruto se aproximou, Iruka o encorajou. Acredite em si mesmo, Naruto. Você consegue. Infelizmente, Naruto produziu apenas um clone desfalecido e mole. Risadas ecoaram pela sala. Iruka suspirou e o considerou desqualificado. Ao ver Naruto sair da sala arrastando os pés, Iruka sentiu-se dividido. Mas regras eram regras. Ultrapassá-lo de qualquer maneira faria mais mal do que bem. Entretanto, outra examinadora, Mizuki, demonstrou grande interesse em Naruto. Gabinete do Hokage. Hiruzen estava discutindo os arranjos da equipe Genin deste ano com o Tatani Koharu e Mitokado Omura. A maioria dos candidatos seria alocada aleatoriamente sob o comando de Chunin ou Jounin especial. Mas os herdeiros do clã exigiam uma análise cuidadosa, tanto em termos de formação quanto de equilíbrio político. O prêmio Inushika-sho deste ano será para Azuma, disse Hiruzen. Nenhum dos mais velhos se opôs. Eles sabiam que Hiruzen estava garantindo apoio político para seu filho. Individualmente, os 3 clãs não eram particularmente poderosos. Mas juntos, sua influência rivalizava até mesmo com a do clã Hyuga. Os 3 herdeiros do clã se formaram este ano. Normalmente, alguém como Azuma não seria qualificado para liderar uma equipe tão importante. Alguém como Kakashi ou outro Jounin de elite teria sido melhor. Mas Hiruzen estava determinado a dar ao filho algo significativo. Satisfeito, ele passou para a próxima equipe. Então, para a equipe de percepção, Aburami Shino, Inuzuka Kiba e Bang. A porta se abriu de repente. E Yami entrou apressadamente. Ei, velho, já me designou uma equipe? Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 126. Hiruzen estava se sentindo um pouco em pânico naquele momento. Yami havia mencionado a ele há algum tempo que queria ser um Jounin líder de equipe, mas ele só tinha vindo uma vez. Mais tarde, Hiruzen se esqueceu disso, ou melhor, não levou a sério. Ele não conseguia imaginar que tipo de equipe Yami lideraria como um sensei Jounin. Mas agora que Yami havia retornado, Sarutobi Hiruzen percebeu de repente que aquilo não era uma brincadeira. Yami realmente pretendia liderar uma equipe Genin. Yami, você tem certeza de que quer ser um Jounin sensei? E quanto à terceira unidade?
Já faz muitos anos que trabalho na Anbu, estou cansado disso. Yami acenou com a cabeça para os dois anciãos primeiro e depois estendeu as mãos. Recomendo Yui Kurenai como a nova capitã da Anbu. Suas qualificações e forças são suficientes para assumir a responsabilidade. Depois de dizer isso, o garoto sorriu de forma brincalhona. Claro, se você quiser nomear outra pessoa, eu não vou te impedir. Não, confio no seu julgamento. Deixe Kurenai assumir o controle. Hiruzen levantou a mão e rejeitou a isca imediatamente sem hesitar. Já era uma regra não escrita que a terceira unidade pertencia a Yami. Se ele fosse tolo o suficiente para tentar enviar outra pessoa, o novo capitão da Anbu provavelmente morreria em missão em 3 dias. Já que você quer ser um Jounin Sensei, existe uma equipe que combina bem com você. Espere um segundo, Yami interrompeu Hiruzen novamente. Eu já escolhi meu time. Eu quero a Hinata. Sem problemas. Sarutobi Hiruzen assentiu com a cabeça. Ele realmente havia adivinhado o objetivo de Yami. Não era surpreendente. Karin e Yamanaka Ino provavelmente também estavam na lista. Afinal, apenas aquelas 3 garotas tinham um relacionamento próximo com Yami. Karin estava praticamente grudada em Yami, e Hiruzen não ia tentar afastá-la. Entregá-la a Yami não tinha problema. Mas com Yamanaka Ino era diferente. Ele não conseguiu desmantelar a formação Ino Shikasho. Ele estava prestes a discutir com Yami quando os 2 nomes seguintes que Yami mencionou o enfureceram. Para os outros 2, escolha o Uzumaki Naruto e o Uchiha Sasuke. Não. Sarutobi Hiruzen recusou sem hesitar. Já providenciei para que o Uchiha Sasuke e o Uzumaki Naruto fiquem em outra equipe. Você não é o instrutor deles. O instrutor só pode ser eu. Yami sorriu no momento exato, mas o sorriso só irritou ainda mais Hiruzen. Você sabe exatamente o quão importantes eles são. Hiruzen rangeu os dentes. Esta é a sua primeira vez como instrutor Jounin. Não posso entregar o Jinchuriki da Kyuubi e o último órfão Uchiha a você. Então você escolheu Kakashi? O coração de Hiruzen estremeceu levemente. Como Yami sabia que Kakashi era o escolhido? Yami inclinou a cabeça, intrigado. Kakashi é um Jounin Sensei há 2 anos, certo? Mas ninguém nunca passou no teste dele para se tornar oficialmente seu aluno. Então, qual é a diferença? A vontade do fogo de Kakashi pode influenciar esses 2 problemáticos. Yami, você é muito solitário. Isso não é bom para o desenvolvimento de Naruto e Sasuke. Yami não respondeu diretamente a Hiruzen. Em vez disso, olhou para o Tatani Koharu e Mitokado Omura. Velho, o que você disse foi um pouco demais. Você deveria saber como eu tratei o Naruto todos esses anos, não é? Os 2 anciãos assentiram instintivamente. Não era segredo na vila que Yami tratava bem a raposa. Muitos aldeões foram expulsos por falarem mal de Naruto, causando bastante alvoroço. Yami prosseguiu. Quanto a Sasuke, eu lhe dava doces quando ele era pequeno. Itachi e eu éramos colegas de classe e amigos. Não é razoável que eu cuide do irmão mais novo dele? Dessa vez, os 2 assessores balançaram a cabeça repetidamente em sinal de negação. Yami, seu relacionamento com Itachi não é exatamente bom. Como você sabe disso? Perguntou Yami, fingindo surpresa. Os 2 anciãos trocaram olhares, completamente impotentes. Durante os exames Chunin, ele humilhou Itachi na frente de todos e ajudou Danzou a exterminar o clã Uchiha. Como é que essa relação poderia ser boa? Tudo bem. Yami mudou de tática. Mas eu tenho a Izumi. A Izumi não seria uma pessoa mais adequada do que o Kakashi para ensinar o Sasuke a usar o Sharingan? Minha Izumi despertou os 3 Tomoe há alguns anos. Ela é uma verdadeira gênia. Hiruzen franziu a testa. Aquele argumento era difícil de refutar. Itachi estava fora da vila e raramente se comunicava. Mas Hiruzen sabia que ele ainda vigiava a vila. Obviamente, eles não podiam criar Sasuke apenas para ser um herdeiro do clã que produziria a próxima geração. Ele precisava de treinamento de verdade. Os 2 anciãos concordaram e olharam para Hiruzen. Sarutobi, acho que o que Yami disse faz sentido. Dado seu vínculo com Naruto, ele realmente é o melhor professor. Ele também é o mais forte da vila quando se trata de técnicas de selamento. Se o chakra da Kyuubi vazar, ele pode lidar com isso. Exatamente, concordou Koharu. Sasuke está ficando cada vez mais instável. Ele precisa do Yami para mantê-lo sob controle. Comparado ao Kakashi, o Yami é mais adequado. Afinal, Hiruzen não era o único governante de Konoha. Com os 2 anciãos Danzou e Yami contra ele, se quisesse apresentar uma objeção, precisaria de um motivo válido. O que ele deveria dizer? Que Kakashi era mais forte que Yami. Nem ele acreditava nisso. Originalmente, Hiruzen planejava colocar Aruno Sakura com Naruto e Sasuke. Ele sabia que Naruto gostava de Sakura e que Sakura gostava de Sasuke. Esse triângulo amoroso ajudaria a equilibrar a equipe emocionalmente. Se Hinata se juntasse ao time, esse vínculo não se formaria. A dinâmica da equipe se tornaria puramente de professor-aluno. Mas Naruto gostava de Yami e confiava muito nele. E Yami foi o único capaz de derrotar Uchiha Itachi. Só isso já seria suficiente para ligar Sasuke a ele. Afinal, não foi uma má ideia. Ao refletir sobre o assunto, Hiruzen de repente percebeu. Talvez Yami fosse mais adequado do que Kakashi. O único problema era que Yami não era dele mesmo. Décadas de manobras políticas e o fato de já ter passado dos 60 anos haviam consumido o último resquício de ânimo de Hiruzen. Tudo o que ele queria agora era paz e estabilidade. No fim, ele não se opôs novamente e aprovou a designação de Yami para a equipe, para a grande surpresa de Yami. Tão fácil assim? Ele nem precisou usar as ameaças que havia preparado. Antes de partir, Yami lançou um olhar de leve pena para o velho sentado na cadeira do Hokage. Talvez Orochimaru tivesse escolhido o melhor final para Sarutobi Hiruzen. Yami podia sentir que muitos na vila estavam cansados do homem que se agarrara ao cargo de Hokage por mais de 30 anos.
O novo crescimento não poderia servir indefinidamente como fertilizante para uma árvore velha. Após sair do prédio do Hokage, Yami chegou ao laboratório secreto de Senju Tobirama. O laboratório ocupava quase 1000 metros quadrados. Antes vazio, agora estava repleto de equipamentos e materiais experimentais. Algumas foram compradas por Yami. Outras foram inventadas pelo próprio Tobirama. Assim que chegou, Tobirama o cumprimentou com uma frase familiar. Você chegou na hora certa. Os fundos estão acabando. Me dê mais 200 milhões. Droga. Yami apertou o peito. Você era tão descarado assim quando era Hokage? Eu te dei 300 milhões há apenas 6 meses. Como você já está falido? Senju Tobirama gastava mais rápido do que Tsunade perdia apostas. Seria esse comportamento de gastar dinheiro desenfreadamente uma característica genética do Senju? Tobirama disse com naturalidade. Quando eu era Hokage, eu gastava os fundos da vila, então é claro que eu era econômico. Mas o seu dinheiro, isso é pessoal. Por que eu seria econômico por você? Svi, uma lâmina afiada reluziu. O corpo de Tobirama foi instantaneamente cortado ao meio. Suas metades superior e inferior foram reunidas pedaço por pedaço. Ele não reagiu em momento algum durante o processo, como se não fosse ele quem estivesse sendo retalhado. Ele já estava acostumado. Toda vez que pedia dinheiro a Yami, acabava sendo cortado ou atingido por liberação de poeira. Ele era apenas um corpo Edo Tensei. Podem cortá-lo à vontade, só precisam entregar o dinheiro. Você, velho, realmente não tem vergonha, suspirou Yami. Se o objetivo for alcançado, quem se importa com a vergonha? Yami não conseguiu vencer. Você pode pedir dinheiro, mas é melhor me apresentar resultados. Você está pesquisando as células de Hashirama há 3 ou 4 anos, inclusive durante o tempo em que você estava vivo. Se não tiver nada, irei trabalhar com Orochimaru. Isso fez Tobirama perder a cabeça. Como um mero traidor pode se comparar a mim? Eu estava prestes a lhe mostrar os resultados. Ele conduziu Yami até uma longa bancada de laboratório e fez um gesto para que ele se aproximasse. Sobre a mesa havia 3 frascos contendo células de Hashirama cultivadas, cada uma em um meio de cultura de cor diferente. Era isso que você queria. Tobirama cruzou os braços e explicou com orgulho. Desenvolvi uma nova medida, resistência de Hashirama. Com base na constituição do indivíduo, ele pode suportar diferentes níveis de fusão de células de Hashirama. Que tipo de nome faz resistência de Hashirama? Se Hashirama voltasse, provavelmente daria 1000 tapas em Tobirama. Explique. Como você avalia isso? Resistência de Hashirama. Yami nem se deu ao trabalho de corrigir o nome. Tobirama apontou para a placa de cultura branca leitosa. Este é o nível 1. Contanto que o sujeito tenha chakra no nível Chunin, ele pode resistir à erosão das células de Hashirama. Uma fusão bem-sucedida aumenta ligeiramente o chakra. O azul claro é de nível 2. Requer certas condições físicas. Após passar no teste de assimilação, o chakra aumenta significativamente. É várias vezes mais eficaz que o primeiro. O verde claro é de nível 3. Ele exige um físico ainda mais forte do que o de nível 2. Até agora não encontrei nenhum sujeito que se qualifique. Yami assentiu com a cabeça. Parecia que Tobirama finalmente havia feito algum progresso. Yami não estava particularmente interessado no aumento de chakra, mas o método de controle da erosão tinha valor real. Ele prometeu enviar os fundos no dia seguinte e copiou todas as anotações da pesquisa. Ele queria compará-las com suas próprias células Yami em casa. Enquanto isso, em outra parte da vila, Uzumaki Naruto também estava tendo uma noite bastante agitada. Ele não só havia matado o terceiro Hokage em uma fantasia e roubado o pergaminho dos selos, como também aprendeu com Mizuki o motivo pelo qual os aldeões sempre o evitaram. A Kyuubi que atacara a vila há mais de 10 anos fora selada dentro dele. Até mesmo os pais de Iruka morreram naquela noite. No momento em que Naruto estava prestes a se transformar em trevas, Iruka o protegeu de um shuriken gigantesco, impedindo-o de se transformar. Então Naruto usou a recém-aprendida técnica do clone das sombras, e soterrou Mizuki sob uma chuva de punhos. Ele havia se tornado oficialmente um genin. Naruto esqueceu toda a dor anterior e simplesmente se sentiu feliz por Iruka tê-lo reconhecido. Ele também se lembrou do que Yamine havia prometido certa vez. Quando você se tornar um ninja, eu lhe direi quem são seus pais. Naruto nunca havia mencionado isso por anos, não porque tivesse esquecido, mas porque não queria decepcionar as expectativas de Yami. Ele guardou isso para si durante todo esse tempo. No dia seguinte, com olheiras profundas, Naruto usava sua bandana na testa e chegou à sala de aula. Bem diante dos olhos de Haruno Sakura, ele e Sasuke acidentalmente trocaram seu primeiro beijo. Se Iruka não tivesse aparecido a tempo, o Jinchuriki da Kyuubi poderia ter morrido prematuramente. Agora, vou anunciar a classificação das equipes. Iruka ergueu uma lista e começou a ler. Equipe 1, Transeunte A, Transeunte B, Transeunte C. Equipe 2, Equipe 7, Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke e Hyuga Hinata. Naruto protestou imediatamente. Hã? Eu não estou com a Sakura-chan. Estou preso com aquele arrogante do Sasuke? Calha a boca. As equipes são formadas por notas. 2 alunos excelentes são colocados em dupla com um aluno com dificuldades. Do que você está reclamando? Sob o olhar severo de Iruka, Naruto se aquietou. Haruno Sakura demonstrou um breve sinal de decepção. Iruka continuou, equipe 8, Inuzuka Kiba, Aburami Shino, Haruno Sakura. Após o anúncio de todas as equipes, muitos alunos perceberam que Karin não havia sido designada para nenhuma delas. Iruka explicou, a situação de Karin é especial. A vila tem outros planos para ela. O instrutor dela virá buscá-la mais tarde. De agora em diante, vocês são todos ninjas de verdade. Iruka lançou um último olhar relutante para seus alunos, e então saiu da sala de aula. Mesmo em tempos de paz, o mundo ninja era cruel.
Daqui a 10 anos, quantos desses alunos ainda estarão vivos? Um a um, os instrutores vieram buscar suas equipes. Após Sarutobi e Azuma levar o time 8 embora, apenas o time 7 e o grupo Ino Shikasho permaneceram. Enquanto os dois grupos estavam sentados esperando seus professores, no Ichiraku Ramen, Yami pousou uma grande tigela vazia com satisfação. Ele ergueu a mão e exclamou: velho Teushi, mais 2 tigelas de Super Deluxe Tonkotsu Ramen. Já estou indo. A boca de Kakashi se contraiu. Mesmo que eu esteja pagando, não é um pouco demais? Yami tomou um gole de seu chá de limão sem nem olhar para ele. Mesquinho. É por isso que você perdeu o direito de liderar o time 7, Kakashi. Capítulo 127. Após a 8ª tigela de ramen, Yami finalmente ficou satisfeita. Kakashi entregou o dinheiro a Yami com uma expressão de dor. Não era que ele se importasse em pagar pelo ramen. Era a enorme diferença entre o que ele esperava gastar e o que realmente gastou que o deixou amargurado. Assim que terminaram de comer e beber, Yami pôs fim ao trabalho. Tenho ouvido falar do seu desempenho nos últimos 2 anos. Ele bateu levemente na mesa com o dedo indicador. Você já mandou alunos de volta para a academia várias vezes para serem requalificados. Se não fosse pelo seu status especial e força considerável, o velho já teria te expulsado há muito tempo. Kakashi não refutou isso. Ele sabia que tinha ido longe demais. Dizer que pessoas que não entendiam de trabalho em equipe não eram qualificadas para serem ninjas? Isso era um absurdo. A academia nunca havia ensinado nada parecido. Os laços eram forjados por meio de missões repetidamente. Quem confiaria a própria vida a alguém que acabou de conhecer? E se confiasse, era porque era ingênuo demais ou burro demais, o que o tornava inadequado para ser um ninja. Na verdade, Kakashi estava preso à culpa pela morte de Uchiha Obito. Ele sempre teve esperança de encontrar uma equipe que pudesse redimir essa perda. O que você fez antes não é da minha conta, disse Yami secamente. Mas agora que o velho designou a você a nova geração de Ino Shikasho, e já que o tio Shikaku e o tio Shouza estão em bons termos comigo, vou lhe dar um conselho. Eu vi a Ino crescer. Algumas coisas devem ser feitas com moderação. Se você quer incutir seus ideais, faça-o devagar e com paciência. Ele olhou para Kakashi. O que você acha? Kakashi assentiu com a cabeça. As crianças que ele rejeitou no passado eram todas civis. Mas se fossem Ino Shikasho, mesmo sem Yami dizer nada, ele não ousaria se meter com eles. Ainda assim, havia uma coisa que o deixava amargurado. Ouvi dizer que o velho originalmente queria que eu liderasse Naruto. Um deles é filho do meu mestre, o outro último herdeiro do clã de um companheiro de equipe. Mas alguém interferiu, e agora? Naruto e Sasuke significavam muito para ele. Perder a chance de guiá-los foi uma verdadeira perda. Yami deu um tapinha no ombro de Kakashi. Quanto mais capaz você for, mais trabalho deverá assumir. Mas seu chakra incompleto não consegue suprimir a Kyuubi com apenas um Sharingan, certo? Então deixe que eu cuido disso. Não se preocupe, eu vou ensinar ao Sasuke a sua especialidade, Haikiri. Assim você vai se sentir parte do processo. Que tipo de envolvimento distorcido é esse? Kakashi sentiu nojo e não quis mais falar com ele. Ele se levantou e caminhou em direção à sala de aula da escola ninja. Lá dentro, Hinata e Ino conversavam baixinho. Shoji estava deitado na mesa depois de terminar seus lanches. Shikamaru já estava dormindo, e nem mesmo os pulos de Naruto o incomodavam. Sério, esses 2 professores são reis falecidos ou quê? Naruto estava ficando impaciente. Ele estava ansioso para perguntar a Yamine sobre seus pais depois da definição das equipes. Para se vingar dos instrutores falecidos, ele armou uma armadilha simples na porta. Sasuke, sentado com ar descontraído e as mãos sob o queixo, zombou. Um sensei Jounin não cairia numa armadilha tão simples. Mas logo depois de Naruto ter preparado tudo, uma cabeça de cabelos brancos surgiu na sala. Baki, a borracha do quadro negro o atingiu em cheio na cabeça. A ilusão que Sasuke tinha de ser um Jounin foi instantaneamente destruída. Tic. Kakashi entrou, seus olhos sem vida percorrendo a sala e parando em Naruto, que agora ria. Como posso dizer? Não tive a melhor primeira impressão de você. Naruto e Sasuke. Mas isso não importa, continuou Kakashi. Vocês não são meus alunos mesmo. Outra pessoa pode lidar com vocês. Yamanaka Ino. Nara Shikamaru. Akimichi Shoji. Siga-me. Shoji cutucou rapidamente Shikamaru, que estava dormindo. Não bloqueie a porta se não for ficar, disse Yami ao chegar. Ah, certo. Esqueci que você ainda estava atrás de mim. Kakashi se afastou sem jeito. Yami entrou, atraindo olhares surpresos. Yamini. Esse nome. Sasuke franziu a testa. Parecia familiar, mas ele não conseguia se lembrar exatamente por quê. A empolgação de Ino rapidamente se transformou em decepção. Por que Yamini não é meu instrutor? Não diga isso na minha frente, suspirou Kakashi, esfregando a testa. Pelo menos tenha um pouco de consideração pelo seu professor de verdade. Vamos. Mais tarde, no terraço do prédio da academia, Yami encostou-se no parapeito, apreciando a brisa do início da primavera com os olhos semicerrados. Esta é a minha primeira vez como professor, então vamos nos ater ao básico. Apresentem-se. O que gostam, o que detestam e quais são os seus sonhos para o futuro. Eu vou primeiro. Naruto levantou a mão e praticamente saltou. Meu nome é Uzumaki Naruto. Eu adoro Ichiraku Ramen, principalmente quando as pessoas me convidam para comer. Eu odeio Sasuke, e meu sonho é me tornar Hokage. O rosto de Sasuke se contraiu, mas ele não contestou. Ele ainda encarava Yami, tentando entender por que ele lhe parecia tão familiar. A próxima foi Hinata. Yami nunca havia mudado sua personalidade deliberadamente ao longo dos anos, mas com uma família amorosa e um objetivo claro em mente. Ela se tornou muito mais confiante. Meu nome é Yuga Hinata. Meu hobby é bordado, e a pessoa de quem eu gosto é... Sua voz ficou um pouco mais baixa, mas ela continuou falando com firmeza. Yamiko, meu sonho é ser uma boa esposa. Eu acredito que sim.
Yami deu um tapinha suave na cabeça dela, e Hinata sorriu timidamente. Sinceramente, Yami achava que Hinata de cabelo curto era mais original. Cabelo comprido podia esperar até ela ficar mais velha. Sua vez, cara legal. Yami ergueu o queixo na direção de Sasuke. A boca de Sasuke se contraiu. Cara legal? Ele só estava pensativo. Uchiha Sasuke. Eu não gosto de nada. Há muitas coisas que eu odeio. Ele olhou de relance para Naruto. E o meu sonho é matar aquele homem. Naruto deu um passo para trás, com os olhos arregalados. Você vai matar seu companheiro de equipe? Isso é muito errado. Naruto, ele não está falando de você. Yami deu uma risadinha. Eu sei exatamente de quem ele está falando. Quem? Perguntou Naruto. Seu irmão, Uchiha Itachi. Os olhos de Sasuke imediatamente se tornaram frios e penetrantes. Com certeza vou matá-lo. Yami balançou a cabeça negativamente. O ódio, assim como o amor, não é algo para ser gritado. É algo para ser feito. Um verdadeiro vingador constrói sua força silenciosamente e espera a oportunidade perfeita para atacar. Quem fica gritando sobre isso parece imaturo e superficial. Sasuke bufou baixinho em concordância e olhou fixamente para Yami. O significado era claro, sua vez. Yami levou a mão ao peito, fingindo sentir dor. Então você realmente se esqueceu. Sasuke, eu te segurei em meus braços quando seu irmão fez os exames Chunin. Um relâmpago atingiu a mente de Sasuke. Suas memórias voltaram à tona. Ele se lembrou repentinamente daqueles poucos momentos dispersos. Ele olhou para seu sensei Jounin incrédulo. Shimura e Yami? Após o massacre, Sasuke subconscientemente se forçou a esquecer tudo relacionado a Itachi. Ele se concentrou apenas na vingança. Além disso, ele era apenas uma criança na época. E Yami havia mudado muito ao longo dos anos. Ele jamais imaginaria que aquele que espancou Itachi impiedosamente naquela época seria agora seu sensei. Lembra agora? Yami deu uma risadinha, encarando Sasuke, que estava atônito. Enfim, vamos terminar com isso. Meu nome é Shimura Yami. Tenho 17 anos e sou um Jounin de Konoha. Eu adorava carne bovina, mas agora estou farto. Odeio tudo e todos que me desafiam. Meu sonho é criar laços com todos no mundo ninja. Yami, você deve me chamar de sensei, enquanto estivermos de serviço Naruto. Eu sou seu professor agora. Certo, Yami-sensei. Naruto coçou a cabeça. Por que Sasuke quer matar o próprio irmão? Yami olhou para Sasuke, que permaneceu em silêncio, e então sorriu. Isso é pessoal. Quando Sasuke estiver pronto para compartilhar, você saberá. Muito bem, por hoje é só. Você ainda não é um genin oficial. Você só será reconhecido depois de passar no teste de amanhã. Encontro no campo de treinamento 1 às 5 horas. Não é permitido tomar café da manhã. Aliás, Naruto, eu te conto sobre seus pais depois da prova de amanhã. Naruto assentiu com a cabeça, embora parecesse relutante. Demitido. Espere, gritou Sasuke. Mas Yami já havia ajudado Hinata a se levantar e desaparecido usando a técnica de cintilação corporal. Tão rápido, as pupilas de Sasuke se contraíram. Ele nem sequer havia percebido a técnica ser ativada. Ele se lembrou de que Itachi lhe dissera certa vez que Yami havia sido discípulo de Uchiha Shizui, famoso por sua técnica de cintilação corporal. Sasuke cerrou o punho. Ele tinha um forte pressentimento de que se conseguiria obter poder verdadeiro, dependeria de Yami. Na prova de amanhã, Hinata, você pode tomar café da manhã. Só precisa aparecer às 5. Em uma lanchonete, Yami lembrou Hinata enquanto a alimentava. Mas você disse, isso foi só para provocá-los. Não se preocupe com isso. Certo. Hinata sentiu e ofereceu um momento de silêncio para suas duas companheiras de equipe antes de aproveitar mais a atenção de Yami. Ele sabia que Hinata comia muito. Como ela tinha vergonha de comer à vontade em casa, ele sempre a levava para comer fora. Enquanto Yami se deliciava alimentando-a, Sasuke apareceu. Yami, tenho algo para lhe perguntar. Olhando primeiro para Sasuke e depois para Hinata, Yami deu-lhe uma oportunidade. Hinata, espere aqui um momento. Ela sentiu docemente. Yami levou Sasuke para um canto tranquilo. Antes que Sasuke pudesse falar, Yami lhe deu um soco bem no estômago. Gá. Sasuke caiu de joelhos, sentindo um nó na garganta. Como seu professor, aqui está sua primeira lição. Yami agachou-se ao lado dele, levantando a cabeça de Sasuke. Nem todo mundo neste mundo é seu pai ou sua mãe. Nem todo mundo vai tolerar sua atitude. Ninguém é obrigado a reprimir sua grosseria. Se você quer ser arrogante, precisa de capital. Isso significa poder, ou influência. Agora, você entende o seu erro? Eu passei dos limites, Yami-sensei. Sasuke cerrou os dentes e assentiu. Ótimo. Yami sorriu, satisfeito. Você era uma criança adorável. Um doce e você sorria como o sol. Ainda não é tarde para consertar isso. Eu tenho muita paciência. Quando Yami mencionou a infância embaraçosa de Sasuke, até mesmo tranquilo Uchiha não conseguiu evitar corar. Não vamos falar sobre isso. Quero perguntar sobre Uchiha Itachi. Continue, disse Yami casualmente. Para onde ele foi depois de sair da vila? Konoha tem alguma informação sobre ele? Yami respondeu com sinceridade. Ele se juntou a uma organização composta inteiramente por ninjas renegados de nível S, chama-se Akatsuki. Não sei onde fica a base deles. Ele lembrou que a última vez que havia contatado Kizami fora 6 meses atrás. A Akatsuki estava quieta, realizando missões e arrecadando fundos. Akatsuki. Sasuke repetiu o nome em voz baixa, gravando na memória. Olhou para Yami novamente com fogo nos olhos. Yami-sensei, me ajude a ficar forte. Pagarei qualquer preço, contanto que eu consiga matar aquele homem. Ele se sentiu sortudo por ter caído no time do Yami. O cara de cabelos brancos parecia pouco confiável. Uchiha sempre busca atalhos. Yami viu o ódio nos olhos de Sasuke e balançou a cabeça lentamente.
Eu também não gosto do Itachi. Mas a força dele está entre as melhores do mundo ninja. Você não conseguirá derrotá-lo tão cedo. Sasuke baixou a cabeça. Ele já esperava essa resposta, mas mesmo assim doeu. Se você realmente quer vingança, então tenha um bom desempenho amanhã. Yami se virou para ir embora. Se você se tornar meu aluno, nem mesmo Uchiha Itachi ousará desprezá-lo. Posso lhe dar a oportunidade de obter poder verdadeiro. A única pergunta é, você tem a coragem de apostar sua vida? Assim que Yami desapareceu na esquina, Sasuke socou uma cerca de madeira e cerrou os dentes. Aguarde só. Eu vou passar no seu teste, aconteça o que acontecer. Capítulo 128. Cada um tem suas preferências e com Yami não era diferente. Graças à sua força e experiência, ele nunca precisou esconder seus gostos e desgostos. Ele gostava do que gostava e não gostava do que não gostava. Aos olhos dele, aquilo era a verdadeira liberdade. Entre as muitas pessoas no mundo ninja, além daquelas em sua casa, Yami também tinha um certo carinho por algumas garotas que um dia entrariam para a família Shimura. No entanto, seu favorito não era o protagonista deste mundo, o chamado filho da profecia, Uzumaki Naruto. Era Uchiha Sasuke. Yami chegou a acreditar que a pessoa mais normal em todo o mundo ninja era Sasuke. Somente Sasuke. Apesar de estar consumido pelo ódio, Sasuke manteve a calma. Ele criou laços com seus companheiros, chegando a usar o próprio corpo para proteger Naruto de inúmeras lâminas. Ao perceber que seu crescimento era muito lento, ele rompeu os laços de forma decisiva e optou por seguir Orochimaru em busca de poder. Mesmo ao confrontar Uchiha Itachi, ele não se deixou cegar pelo ódio. Ele fez perguntas racionais sobre a verdade por trás da queda do clã Uchiha. Ele sempre buscava a verdade antes de agir. Nunca agia com base em boatos. Se fosse confirmado que o inimigo era o responsável pela destruição do clã, ele o mataria. Ele tinha seu próprio entendimento da vila e do mundo ninja e, no fim, escolheu se unir às forças aliadas ninjas para combater a verdadeira ameaça. Infelizmente, ele vacilou no último momento e acabou sendo convencido por Naruto. Para Yami, aquela era uma reação humana. Diferente de Naruto, que podia perdoar qualquer um com poucas palavras, mesmo que tivessem matado toda a sua família. Sinceramente, Yami até suspeitava que o Naruto posterior estivesse possuído pelo chakra de Azura. Ele conseguia perdoar qualquer um, se comover com qualquer coisa. Tudo bem, Naruto os perdoou, mas será que os aldeões que morreram no ataque da Kyuubi concordaram com isso? Ele chegou a se ajoelhar e pedir desculpas ao Raikage por Sasuke, enquanto Sasuke nem sequer acreditava que estava errado. Foi pura chantagem moral. Ele não só perdeu a sua reputação, como envergonhou toda a aldeia. Resumindo, Yami admirava Naruto por escolher a luz apesar de ter todos os motivos para sucumbir às trevas. Mas ele admirava Sasuke ainda mais porque sua mentalidade e suas ações sempre se alinhavam mais com o que uma pessoa real faria. Então, mesmo que Danzou e a Raiz estivessem envolvidos no massacre do clã Uchiha, Yami ainda queria dar uma chance a Sasuke, para ver qual decisão ele tomaria depois de descobrir a verdade e ganhar poder. No dia seguinte, Naruto e Sasuke, ambos ainda ilesos pela realidade, chegaram ao campo de treinamento quase ao mesmo tempo. Ainda estava escuro. Os dois se encararam em silêncio, nenhum dos dois disposto a falar primeiro, como se fazê-lo significasse perder. Após 2 horas, Naruto finalmente cedeu. Por que o Yamine ainda não chegou? E o Hinata também não. Será que eles foram para o lugar errado? Kuf. Será que eu vi errado ontem? Eram 17 horas em vez de 5 horas da manhã? Kuf. Cara, estou morrendo de fome. Rosnar, o rosto de Sasuke ficou vermelho. Sentindo o olhar provocador de Naruto, ele se afastou silenciosamente. Quando o relógio marcou 9 horas, Naruto estava prestes a desmaiar de fome. Finalmente as pessoas que eles esperavam chegaram, Yami e Hinata, junto com o Jounin de cabelos brancos do dia anterior. Yamini, você está 4 horas atrasado. Desculpe, me perdi na estrada da vida. Ah, então foi mal. Idiota. Sasuke se contraiu. Ele realmente acreditou nisso? Esse cara está te zoando. E você ainda não consegue perceber? Ao perceber que aquele seria seu companheiro de equipe dali em diante, Sasuke questionou seu próprio futuro. Espere um segundo. Naruto de repente ficou alerta, apontando para Hinata e Kakashi. Por que eles estão aqui juntos? E o que esse tio está fazendo aqui? Hinata é minha noiva. Não é normal que ela venha comigo? Yami sorriu para a garota tímida e então apontou para Kakashi. Este é Ataque Kakashi. Você o conheceu ontem. Ele é o líder da turma recém-promovida. Ele trabalhava para mim. Agora que sua avaliação com a 10ª equipe terminou, ele se ofereceu para me ajudar como assistente no teste de hoje. Kakashi cumprimentou sem muita animação. E aí? Na verdade, ele não se ofereceu como voluntário. Ele só queria ver como Naruto e Sasuke se sairiam. Mas, de alguma forma, ao final da conversa deles na noite passada, ele havia se tornado um examinador assistente sem perceber. Espere, então não é você que vai nos testar? Naruto desanimou instantaneamente enquanto Sasuke franziu a testa. Vendo a decepção deles, Yami deu de ombros. Não consigo evitar. É a minha primeira vez como examinador e faz anos que não luto com crianças. E se eu exagerar sem querer e matar um de vocês? Não assuste os alunos. Suor frio escorria pela testa de Kakashi. Naruto e Sasuke não sentiram nada, mas estando tão perto, Kakashi claramente percebeu o lampejo de intenção assassina. Quando ele tinha apenas 8 anos, Yami já era chamado de Shinigami. Só o nome dele já era suficiente para fazer Yamato tremer. Dessa vez, Kakashi tinha certeza de que havia tomado a decisão certa. Ele deu um passo à frente e tirou 2 sinos. Se você quiser aprender com Yami, terá que passar no meu teste. Quem pegar os sinos estará qualificado para desafiá-lo. Parece justo, Yami? Yami sorriu, sem objeções. Então vamos começar. Os olhos de Sasuke brilhavam com espírito de luta. Deixe-me explicar as regras.
Kakashi sacudiu os sinos. O som deles ecoou pelo campo. Só existem 2 sinos. Isso significa que apenas 2 pessoas podem passar e se tornar verdadeiros genin. Pelo menos um de vocês será eliminado. Na minha equipe, por exemplo, Shikamaru era o menos motivado, então ele foi mandado de volta para a academia. Apesar do sorriso de Kakashi, Naruto e os outros ficaram tensos com os punhos cerrados. Muito bem, o teste começa agora. Assim que ele falou, Hinata e Sasuke dispararam para a floresta. Yami saltou para uma árvore acima. Vou assistir do melhor lugar. Kakashi olhou para Naruto, que continuava parado, estupefato. Não está se escondendo? Um homem de verdade encara as coisas de frente. Kakashi, prepare-se para me derrotar. Muito bem dito, Naruto. Yami elogiou em voz alta. Encorajado, Naruto avançou desferindo socos. A qualidade do ensino na academia deixa muito a desejar. Kakashi suspirou e pegou seu livro favorito, Jardim dos Amassos. O rosto de Naruto se contraiu. Mas por mais que atacasse com força, Kakashi bloqueava o golpe facilmente com uma só mão, sem sequer largar o livro. E quando a trama ficou emocionante, Kakashi chegou a dar uma risada obscena. Naruto estava furioso. Droga! Como é isso? Ele desferiu um golpe forte, errou e perdeu o equilíbrio. Kakashi se abaixou e rapidamente formou o selo de mão do tigre. Sasuke, que observava de perto, ficou estupefato. Ele está tentando matar o Naruto? Entretanto, Yami sacou uma nova microcâmera, registrando o momento para a posteridade. Afinal, não foi essa a principal razão pela qual ele escolheu Kakashi para ser o examinador? Os olhos de Kakashi brilharam. Toda a sua aura se transformou. Segredo ninja de Konoha, técnica oculta de Taijutsu. 1000 anos de morte. Yami deu uma risadinha, Sasuke e Hinata ficaram sem palavras, e os dedos de Kakashi acertaram em cheio. O rosto de Naruto se contorceu, passando do choque à agonia e, por fim, a uma estranha sensação de paz. Aterrorizante. Yami suspirou. 1000 anos de morte prejudicou tanto o corpo quanto o espírito. Traumatizou até mesmo os espectadores. Ele jurou que o registraria no pergaminho dos selos assim que se tornasse Hokage. Droga, Kakashi. Eu vou te pegar. Naruto saltou da correnteza e usou múltiplos clones das sombras para sobrepujar os inimigos. Kakashi usou a substituição corporal, fazendo com que os clones se voltassem uns contra os outros, e então usou os sinos como isca para amarrar Naruto a uma árvore. Ao zombar de Naruto, Kakashi quase foi surpreendido por uma chuva de shurikens de Sasuke, seguida por um intenso taijutsu e uma grande bola de fogo. Yami observava Sasuke atentamente. Para ser sincero, esse nível de taijutsu já era equivalente ao de um chunin padrão. Sasuke claramente havia treinado muito nos últimos anos. E daí se ele foi derrotado pelo Lee? Lee não era um genin comum. Ele era um especialista em força física e absurdamente forte, mesmo sem os 8 portões. Após seu ataque falhar, Sasuke, sabiamente, recuou para reposicionar-se. Então veio o aviso de Hinata. Sasuke, abaixo de você. Assustado, Sasuke saltou e desviou do ataque subterrâneo de Kakashi por pouco. Então a percepção do Byakugan entrou em ação. Kakashi estreitou os olhos, acompanhando a voz de Hinata. Mas quando ele chegou lá, Hinata já havia se reagrupado com Sasuke. Sasuke, eu vou ditar os movimentos dele. Você lidera. Nosso objetivo não é derrotar o Kakashi, mas sim pegar os sinos. Sasuke assentiu com a cabeça. Ele aprovava essa estratégia. Com o apoio de Hinata, eles conseguiram manter Kakashi na defensiva. Sua precisa percepção de chakra permitiu que antecipassem ataques e mantivessem a pressão. Por fim, Kakashi teve que usar toda a sua força para subjugar Sasuke e em seguida perseguiu Hinata. Mas Yami apareceu diante dela. Muito bem, o teste termina aqui. Kakashi olhou para Yami, impotente. Esse cara realmente protege os seus. Após algum tempo, o trio se reagrupou. Kakashi tinha ido embora, provavelmente para desfrutar de seu livro em paz. Sasuke permaneceu sentado em silêncio, com a cabeça baixa. Agora ele compreendia completamente o abismo entre Genin e Jounin. Se Kakashi tivesse levado a luta a sério desde o início, estaria morto. Hinata refletiu sobre seu próprio desempenho, buscando áreas para melhorar. Só Naruto continuava gritando, exigindo uma revanche. Yami, casualmente, balançou 2 sinos na frente deles. Muito bem, Naruto, se você continuar gritando, vou te mandar de volta para a academia. Isso calou rapidinho. Yami prosseguiu. O teste do sino é sobre trabalho em equipe. Mas, na verdade, quando sua força e experiência atingem um certo nível, o trabalho em equipe se torna natural. Eu nunca me importei muito com esse exercício. Só concordei com isso para te ajudar a entender suas próprias capacidades. Só porque você fez algum progresso não significa que você é invencível. Ele lançou um olhar para Sasuke. Coitado do garoto, apanhava toda vez que melhorava. Ninguém mais teve essa sorte. Sasuke se sentiu insultado, mas se conteve. Ele precisava da ajuda de Yami. Yami-sensei, então nós passamos? Perguntou Naruto nervoso. Os 2 passaram. Quanto a você, se você me levar para comer ramen no Ichiraku 10 vezes, eu já vou considerar isso um passe. Tudo bem. Naruto segurava a carteira como se estivesse sangrando. Yami-sensei. Sasuke deu um passo à frente com um olhar firme. Quero desafiá-lo. Tem certeza? Yami ergueu uma sobrancelha. Por favor, me dê uma chance. Kakashi era forte. Uchiha Itachi era mais forte. Só Yami poderia mostrar a ele como era aquele nível. Eu também quero te desafiar. Acrescentou Naruto. Yami sorriu ao ver seus olhares determinados. Muito bem. Considere isso seu presente de formatura. Bum! Uma enorme onda de chakra emanou do corpo de Yami. Rachaduras se espalharam pelo chão. A forte pressão lançou Naruto e Sasuke para trás. Eles estavam a 5 metros de distância. Agora eles tinham 20 anos. Sasuke cruzou os braços à sua frente para se proteger dos destroços, completamente abalado. Será que este é mesmo um chakra humano? Naruto pisou com força, afundando na terra. Lá no fundo, um par de olhos se abriu lentamente.
Este chakra. Kurama se mexeu. Parece com Senju Hashirama. Não é bem a mesma coisa. Mas quase. Os olhos de Kurama se encheram de pavor. Aquilo o fez lembrar do homem que o selou com um simples toque na testa. Senju Hashirama. O deus dos ninjas. Malditos humanos. Outro monstro já? Ele grunhiu, fechou os olhos e voltou a dormir. Ao mesmo tempo, o aviso sonoro do sistema soou. O anfitrião estabeleceu um vínculo baseado no medo com Kurama. Vínculo da Kyuubi, ativado. Capítulo 129. Dando uma olhada rápida no aviso do sistema, Yami não prestou muita atenção e continuou aumentando sua produção de chakra, deixando a tempestade de energia se alastrar descontroladamente. O chakra materializado já havia destruído o terreno ao redor a ponto de torná-lo irreconhecível. Por mais que Naruto e Sasuke tentassem, não conseguiam resistir àquela tempestade. Foram forçados a recuar e não conseguiam avançar. Por fim, ambos foram empurrados para um pequeno lago. Engasgaram-se com a água e saíram de lá encharcados, olhando em choque para Yami, que permanecia impassível. Yami alisou lentamente as rugas em suas roupas, causadas pela explosão de chakra. Assim que você conseguir se aproximar de mim, basicamente estará qualificado como um Jounin. Uchiha Sasuke cerrou os dentes. Ele percebeu que estava errado. Sempre pensara que Yami era mais forte que Uchiha Itachi, mas não por muita diferença. Subconscientemente os havia colocado no mesmo nível. Agora, o desespero tomava conta de seu coração. Ele começou a se perguntar se algum dia conseguiria se vingar nesta vida. Felizmente Naruto se pronunciou no momento certo. Vou me esforçar ao máximo, Yami-ni. Com certeza vou te derrotar e me tornar Hokage. Mesmo vendo a enorme diferença, Naruto ficou ainda mais motivado, declarando seu objetivo com os punhos cerrados. Ao ver alguém classificado em último lugar demonstrar tamanha garra, Sasuke também se inspirou e decidiu iniciar um treinamento intenso assim que retornasse para casa. Muito bom. É esse tipo de energia que eu quero ver. Yami elogiou o espírito de Naruto e acrescentou: vamos parar por aqui hoje. Amanhã, levarei você em uma missão. Ele e Hinata iriam jantar com Ino para comemorar a promoção deles a Genin. Sasuke acenou com a cabeça para Yami e saiu. Naruto, no entanto, hesitou e caminhou até ele. Yami-ni, você disse antes quando eu me tornasse um Genin. Hoje à noite, à meia-noite, venha a Pedra Hokage e espere por mim. Dito isso, Yami pegou Hinata e saiu, enquanto Naruto ficou parado socando o ar de tanta animação. Ino já havia pedido comida no Yakinikuki e começado a grelhar quando os dois chegaram. No meio da refeição, Ino começou a reclamar de Kakashi. Yamini, o Kakashi-sensei é mesmo confiável. Tenho a impressão de que ele é outro Shikamaru. Os dois não têm nenhuma motivação. A prova do 10º ano também envolvia pegar o sino, mas as coisas correram de forma completamente diferente do 7º ano. Quando Kakashi anunciou as regras, Shikamaru imediatamente compreendeu a verdadeira natureza do teste. Ele chamou Ino e Shoji, deu algumas instruções e primeiro demonstrou o clássico trabalho em equipe de Ino Shikasho. Depois de provar que eles tinham perfeita coordenação e confiança, ele se rendeu decisivamente. Essa jogada deixou Kakashi atônito. Ainda assim, ele teve que admitir que a sinergia e a confiança dentro do trio Ino Shikasho eram exatamente o tipo de formação de equipe que ele tinha em mente. Então, Kakashi e Shikamaru acabaram tirando um cochilo juntos. Não é de admirar que Ino tenha questionado a confiabilidade dele. Duas pessoas sem motivação, mais um apaixonado por gastronomia. Ino não conseguia imaginar como seria o futuro da equipe 10. Não seja tão pessimista. Yami sorriu enquanto colocava a carne grelhada nos pratos de Ino e Hinata, confortando-as gentilmente. Deixe-me contar uma pequena história que você não conhece. Na verdade, Kakashi não deveria ser seu instrutor. O instrutor original do time 10 era Sarutobi Azuma. Então por que mudou depois? Ino se animou imediatamente e até a tímida Hinata se inclinou para ouvir com atenção. Garotas não resistem a uma boa fofoca. Foi principalmente por minha causa. Yami sorriu e explicou às duas garotas. Originalmente, Kakashi deveria liderar o time 7. O lugar de Hinata era originalmente de Haruno Sakura. Mas eu interferi, e o terceiro Hokage não teve escolha a não ser me deixar liderar uma equipe, o que bagunçou os planos dos outros instrutores. Mais tarde, o tio Shikaku conversou novamente com o terceiro. Ele acreditava que Kakashi era mais adequado para sua unidade de furtividade do que Azuma e no fim, Azuma foi designado para liderar a equipe de percepção. Haruno Sakura? Ino franziu a testa. Por que ela deveria estar no time 7? Por causa da aparição de Yami, Ino e Sakura deixaram de ter uma relação competitiva. Portanto, não havia mais aquela rivalidade complicada. Para Ino, Sakura era apenas uma garota comum e estudiosa. E considerando o histórico familiar do trio Ino Shikasho, ela claramente entendia a identidade de Naruto como um Jinchuriki. Um Jinchuriki monstruoso, o último órfão Uchiha, porque um ninja civil sem qualidades notáveis seria colocado entre eles. Yami simplesmente sorriu e não se deu ao trabalho de explicar as manipulações por trás da formação das equipes. De qualquer forma, Kakashi é definitivamente muito mais forte que Azuma. Caso contrário, o tio Shikaku não teria arriscado ofender o terceiro Hokage para pedir a troca. Apenas o siga e estude bastante. Se ele não te ensinar direito, venha falar comigo e eu resolvo isso com ele. Hey, Yamini, você é o melhor. Ino dissipou imediatamente suas dúvidas, assou 2 pedaços de barriga de porco e os colocou em seu prato. Após o jantar, enquanto observava as garotas fazerem compras, Yami dirigiu-se ao quartel-general da Anbu. E lá estava Uzuki Yugal praticando esgrima na sala de treinamento. Desde que descobriu que o líder de Iva durante os exames Chunin era Monga, ela vinha treinando freneticamente, passando pelo menos 12 horas por dia na sala de treinamento. Após aprimorar seu corpo e aprender esgrima com Yami, Yugal ascendeu firmemente ao nível Jounin.
Mas Monga, sendo o braço direito do Tsuchikage, também não era fraco. Ele era um ninja completo, adepto tanto de ninjutsu quanto de taijutsu. Faça uma pausa. Yami falou depois que Yugao terminou mais uma rodada de treino de espada. Yugao embainhou a espada, caminhou até ele sorrindo, pegou a toalha que ele lhe ofereceu e enxugou o suor. Você não tinha uma prova de nivelamento hoje? Por que você está aqui? Se eu não viesse, você ia se matar de tanto treinar. Yami lhe entregou uma garrafa de água. É só um Monga. Eu poderia pedir para a Ikari ou a Izumi te acompanharem. Elas cuidariam dele. Ainda quero fazer isso eu mesmo. Yugao virou metade da garrafa de uma vez e olhou para Yami com um sorriso de desculpas. Desculpe, estou sendo teimoso. Yami balançou a cabeça impotente. Todos vocês são assim. Ele sentia que o plano de Orochimaru de invadir Konoha estava se transformando em uma forma de resolver rancores pessoais contra as mulheres ao seu redor. Pakura e Rasa, Yugao e Monga. Mas ambos queriam resolver a vingança por conta própria, transformando algo simples em uma grande confusão. Yami era rigoroso com forasteiros, mas quando se tratava de seu próprio povo, ele sempre se mostrava mais brando. Por sorte, Pakura havia seguido seu conselho. Agora só restava Yugao. Yami havia bolado um plano. O tio Shinji voltará para Konoha em breve. Como seu tio, ele deve estar qualificado para lidar com Monga, certo? Obrigada, Yami. Yugao o abraçou emocionada. Ela sabia que Yami havia transferido Uzuki Shinji de volta para lhe dar uma mão amiga que ela não podia recusar. Yami fingiu estar irritada e a empurrou. Você acabou de treinar. Está toda suada. Não se esfregue em mim. Seus olhos brilhavam com um charme provocante. Então, você pode me ajudar a lavar isso? A vantagem de ser o deus voador do trovão se mostrou evidente. Sem dizer uma palavra, Yami a levou diretamente para a fonte termal em casa e se dedicou à tarefa de ajudá-la a se lavar. Tarde da noite. Konoha estava especialmente silenciosa. A maioria das luzes estava apagada. Além dos ninjas de patrulha e de alguns poucos lugares onde homens de meia-idade podiam relaxar, a vila estava em profundo sono. Naruto chegou cedo à Pedra Hokage, esperando por Yami. Na hora marcada, uma figura alta apareceu no topo da cabeça do quarto Hokage. Naruto rapidamente saltou por cima. Yamini, você finalmente chegou. Não estou atrasado, né? Yami ainda estava usando o yukata. Felizmente, seu corpo era forte o suficiente para não pegar um resfriado. Não, de jeito nenhum. Naruto coçou a cabeça sem jeito. Eu estava muito animado. Pensar em descobrir a verdade sobre meus pais fez o tempo parecer muito lento. Entendo. Yami sentou-se, deu um tapinha no chão ao lado dele e fez um gesto para que Naruto se sentasse. Ei, Naruto, ouvi dizer que você recentemente estragou a pedra Hokage com tinta e se concentrou especialmente no terceiro e quarto Hokage. Hehe, isso não é nada. Naruto se encheu de orgulho. Uma vez eu joguei água na cabeça do terceiro e do quarto também, mas ninguém descobriu. Senão, o vovô terceiro teria me trancado. Os olhos de Yami se encheram de ternura. Ele deu um tapinha no ombro de Naruto. Bom trabalho. Continue assim. Que filho filial. Yamini, você não deveria estar tratando de assuntos sérios? Naruto estava um pouco tímido. Normalmente, ele poderia conversar com Yami o dia todo, mas hoje ele não estava muito afim. Muito bem, mas antes de eu lhe falar sobre seus pais, você precisa responder a uma pergunta primeiro. Yami se virou para ele. Você já sabe sobre o Jinchuriki da Kyuubi, não é? O sorriso de Naruto desapareceu e o brilho em seus olhos se apagou. Sim, a professora Mizuki me contou. Finalmente entendi por que os aldeões me odeiam. Existem 9 bestas com cauda no mundo, uma em Konoha, uma em Takigakuri, uma em Suna e as restantes divididas entre as 3 principais vilas. Yami começou devagar. Desde que Uzumaki Mito, esposa do primeiro Hokage Senju Hashirama, inventou o método de selar bestas com cauda em humanos, cada vila desenvolveu seu próprio sistema Jinchuriki. Como as bestas com cauda são muito perigosas, as pessoas isolam os Jinchuriki por medo. Elas justificam sua covardia chamando-os de monstros. Sua experiência não é exclusiva de Konoha. Outras vilas são iguais. Há um Jinchuriki em Suna mais ou menos da sua idade. Ele não dorme em paz desde os 4 ou 5 anos. Até o próprio tio dele tentou matá-lo. Exceto o Jinchuriki das 8 caudas em Kumo. Ele isolou os outros, não o contrário. Naruto ficou completamente fascinado. Ele sabia muito pouco sobre bestas com cauda e Jinchuriki, e tinha acabado de descobrir que outras aldeias possuíam as suas próprias. Ouvir que outros Jinchuriki também tinham passado por dificuldades fez com que ele sentisse um pouco de empatia. Espere. Yamini. De repente Naruto se lembrou da esposa do primeiro mencionado anteriormente, Uzumaki Mito. Uzumaki Mito, a esposa do primeiro Hokage também tinha o sobrenome Uzumaki? Yami lançou-lhe um olhar estranho. Até que enfim. Sim, Uzumaki Mito é sua parente. Ela é a avó da sua bisavó. Mas não precisa ficar tão chocado. Você não reagiu muito quando conheceu Karin. Karin também é do clã Uzumaki? Naruto ficou estupefato. Ele nem sequer sabia que ele e Karin eram parentes. Yami também fez uma pausa. Certo, para evitar problemas, ele sempre a chamava apenas de Karin e não mencionava seu clã quando ela se inscrevia na academia. Isso não é importante. Vamos falar sobre seus pais. Yami mudou de assunto. Há 12 anos, no dia em que você nasceu, a Kyuubi atacou Konoha. Um homem misterioso libertou a Kyuubi e atacou a aldeia. Ele apontou para a Pedra Hokage. Bem aqui, o quarto Hokage, Namikaze Minato, usou ninjutsu espaço-temporal para redirecionar 10 ataques que poderiam ter destruído a vila. E sua esposa, Uzumaki Kushina, era Jinchuriki da Kyuubi anterior. Perder a besta de cauda geralmente significa morte. Além disso, com a emboscada do homem misterioso, o quarto Hokage não teve escolha a não ser selar a Kyuubi em outra pessoa. E você, com sangue Uzumaki, era a melhor escolha. Gole. Na noite silenciosa, o som de Naruto engolindo era excepcionalmente nítido. Seus lábios estavam secos.
seus membros dormentes. Ao ouvir o nome, sua alma estremeceu. Uzumaki Kushina. Yami. Uzumaki Kushina. Isso mesmo. Yami assentiu lentamente encarando-o. Ela é sua mãe. E seu pai é o herói da vila, o quarto Hokage relâmpago amarelo da folha Namikaze Minato. Yami olhou para a aldeia adormecida. A maioria das pessoas nesta aldeia deve a vida à sua família. Capítulo 130. Na Pedra Hokage, Yami parou de falar, dando a Naruto tempo para processar tudo. Ninguém sabia quanto tempo havia se passado antes que Naruto parecesse voltar a si e seus olhos voltassem a focar. Ele não sabia como descrever o que sentia naquele momento. Sabendo que não era apenas um órfão abandonado e que seu pai era um dos 4 únicos Hokages da vila, Naruto ficou, obviamente, feliz. Mas, depois que a alegria passou, inúmeras perguntas surgiram em sua mente. Sabendo que ser um Jinchuriki levaria à rejeição, por que ainda assim selaram a Kyuubi nele? Por que o avô terceiro nunca lhe contou nada sobre seus pais? Por que os aldeões o evitavam, mesmo ele tendo selado o monstro dentro de si? Ser ignorado era uma coisa, mas alguns até zombavam dele, chamando de encarnação da raposa demoníaca. Ele era ele mesmo, e a Kyuubi era Kyuubi. Será que aqueles adultos não conseguiam entender algo tão simples? Uma enxurrada de perguntas inundou a mente já pouco brilhante de Naruto, deixando-o atordoado e confuso. Imagens de repreensões, rejeição e expulsão continuavam a surgir. Diante dele, parecia que um rosto demoníaco e distorcido pairava sobre a pacífica aldeia, abrindo as mandíbulas para devorá-lo. Aos poucos, a respiração de Naruto tornou-se irregular. As marcas de bigode em suas bochechas escureceram e se alongaram, enquanto um chakra carmesim emanava de seu corpo, borbulhando como colunas de água. Acalmar. Yami colocou a mão no ombro de Naruto. No fundo do selo, a Kyuubi bufou enquanto seu poder transbordante era suprimido e recuado sem resistência. Os olhos de Naruto clarearam novamente enquanto ele olhava para Yami confuso. Yami, o que acabou de acontecer? A força do selo depende da sua força de vontade, explicou Yami. Agora mesmo, a Kyuubi tentou se aproveitar do seu momento de vulnerabilidade para assumir o controle do seu corpo. Naruto instintivamente tocou a barriga, sentindo medo persistente. Então, o que devo fazer? Não se preocupe. Está tudo bem. A vedação ainda está firme. Um pequeno vazamento como esse será contido assim que você se recuperar. Não é nada demais. Ao ouvir Yami dizer isso, Naruto finalmente relaxou. Mas ele imediatamente se lembrou de tudo que acabará de pensar, e as inúmeras emoções se resumiram a uma única pergunta. Por quê? Por quê? Yami ficou um pouco confuso com a pergunta vaga. Por que o vovô Hokage não me contou nada disso? Por que ele não disse aos aldeões que eu sou filho do quarto Hokage? Percebendo como aquilo soava, Naruto acrescentou apressadamente. Não quis dizer que queria tratamento especial. Só não queria ser discriminado ou rejeitado. Eu entendo. Yami bagunçou o cabelo dele. Para ser sincero, eu também não sei. O motivo que o terceiro me deu foi que ele achava que você era muito jovem para lidar com a glória de ser filho de um herói, e isso atrairia inimigos do quarto Hokage. Mas acho isso um absurdo. Ele nem sequer escondeu o fato de você ser uma raposa demoníaca, e agora diz que é para sua segurança. Mas não vou considerar meus palpites como fatos. Só ele sabe a verdade. E o quarto Hokage? Naruto não chamou de pai. Sua voz estava um pouco baixa. Ele não sabia que tipo de vida eu levaria como um Jinchuriki, e Yami deu de ombros. Talvez ele pensasse que passar por dificuldades te ajudaria a ficar mais forte e mais maduro? Se você tiver a oportunidade de conhecê-lo algum dia, poderá perguntar a ele mesmo. Os olhos de Naruto brilharam. Yami, o quarto Hokage ainda está vivo. E a minha mãe? Ao ver a expressão de decepção de Naruto, Yami balançou a cabeça. Eles se foram. Mas existem todos os tipos de jutsus estranhos no mundo ninja. Alguns podem tornar esse desejo possível. Bom, por hoje é só. Yami se levantou. Vou te dar uma pequena meta. Quando você conseguir derrotar Kakashi, eu darei um jeito de você conhecer o quarto Hokage. Kakashi. Naruto imediatamente teve um alvo claro. Vou me esforçar bastante, Yami. O vínculo entre o anfitrião e Uzumaki Naruto atingiu o estágio 3. Recompensa. Chakra de Ashura? Jin. Corpo estranho detectado. Iniciando antivírus. Antivírus concluído. O anfitrião recebeu o chakra de Ashura, versão pura. Matéria estranha? Yami estreitou os olhos. De repente muitas coisas ficaram mais claras. Naruto. Ao ouvir Yami chamá-lo pelo nome, Naruto olhou para ele instintivamente. Agora que você entendeu tudo, reserve um tempo para refletir sobre suas experiências. Pense nelas usando sua própria cabeça. Não se deixe influenciar por ninguém, inclusive por mim. Após a conversa, Yami usou a cintilação corporal e foi para casa se aconchegar com Ikari e dormir. Naruto ficou sentado sozinho na Pedra Hokage por um longo tempo. Finalmente, ele saltou, olhou para a estátua do quarto Hokage e desapareceu na escuridão. Na manhã seguinte, Sasuke chegou em frente ao prédio do Hokage às 9 horas. Naruto chegou logo depois. Ao ver o quão mais quieto Naruto estava do que o normal, Sasuke ficou surpreso. Por que a personalidade de Naruto mudou tanto da noite para o dia? Ele costumava ter a frase "sou um idiota" estampada no rosto, mas hoje tinha uma aura sombria e parecia perdido em pensamentos. Com a personalidade de Sasuke, ele não podia perguntar diretamente, então ficou ali parado em silêncio, mergulhado em pensamentos. Os dois permaneceram em silêncio constrangedor.
Felizmente o impasse não durou muito. Yami apareceu com Hinata. Ele não tinha a intenção de se atrasar, mas houve um atraso na propriedade Hyuga. Ele pensou que já que Hinata estava em seu time, ela poderia muito bem se mudar para a residência dos Shimura. Havia muitos quartos disponíveis e seria mais conveniente no futuro. Mas Yashi se opôs firmemente e Hanabi chorou, dizendo que não deixaria sua irmã ir a menos que ela pudesse ir também. Yashi ficou furioso. No fim, nenhuma de suas duas filhas quis ficar. Yami teve que desistir de trazer Hinata para casa. Ao vê-lo chegar, Naruto se animou e o cumprimentou. Yami, vamos aceitar uma missão. No centro de missões, o cheiro familiar de papelada impregnava o ar. Desta vez, Yami nem precisou pedir. O diligente funcionário entregou-lhe o registro da missão automaticamente. Yami escolheu aleatoriamente uma missão de nível D, capturar uma galinha perdida em uma fazenda nos arredores da vila. Como era a primeira missão deles, nem mesmo uma de nível D decepcionou Naruto e Sasuke. Eles partiram felizes para capturar a galinha. Mas, nos dias seguintes, Yami só atribuiu missões de nível D. Capinar, procurar gatos fugitivos, limpar os esgotos de Konoha. Eles ficavam exaustos todos os dias, mas não adquiriam nenhuma experiência real de combate. Eventualmente ambos começaram a reclamar. Yami, não temos nenhuma missão que envolva lutar ou sair da vila. Não quero pegar mais gatos. Naruto rolou no chão e Sasuke assentiu em silêncio. Bem, espere até eu desaparecer e pergunte ao meu corpo verdadeiro. Yami esfregou o queixo. O quê? Yami, você só mandou um clone das sombras para lidar com a gente? Seu corpo verdadeiro está fazendo compras com a Hinata? Decepcionado, Naruto. Muito decepcionado. O clone das sombras olhou para ele com tristeza. Meu eu verdadeiro está lidando com algo extremamente importante. Já é uma demonstração de respeito da parte dele me enviar para resolver isso com você. E você ainda reclama? Sasuke, enquanto jogava o lixo na lixeira, fez uma careta ao ouvir aquilo. Ele finalmente entendeu por que Itachi nunca se deu bem com Yami. Quem conseguiria conviver com alguém tão irracional? Em um laboratório, Yami tinha coisas mais importantes para fazer do que cuidar de crianças. Dezenas de clones das sombras conduziam pesquisas de forma organizada. Seu foco, as próprias células de Yami. Yami descobriu um problema muito preocupante. Suas células eram muito mais complexas do que as de Hashirama, Senju, Uchiha, Uzumaki, Otsutsuki. Cada um desses poderes era aterrorizante por si só, o suficiente para que Orochimaru os estudasse obsessivamente por toda a vida. Mas fundidas, tornaram-se extremamente instáveis. Em um experimento, o simples transplante de uma pequena quantidade de suas células originais para um prisioneiro no corredor da morte fez com que o homem explodisse em menos de 1 minuto devido à sobrecarga caótica de energia. Considerando que todo o seu corpo era feito dessas células, era realmente um milagre que ele ainda estivesse vivo. Então, o que Yami tinha que fazer agora era refinar e isolar as várias energias em seu corpo para purificá-las. A estratégia que ele idealizou foi ativar primeiro um dos poderes, deixá-lo dominar e, em seguida, extraí-lo completamente. Dentre elas, a linhagem Otsutsuki era a mais problemática. Possuía poucos traços exteriores, mas afetava profundamente a essência da vida. Todos os dias, seus clones das sombras resmungavam enquanto disparavam ninjutsu. Enquanto isso, o verdadeiro corpo de Yami se concentrava em estudar o chakra de Ashura, recompensa que ele receberá. O chakra, sendo uma mistura de energia espiritual e física, pode ser visto como parte da alma e carrega algumas características de seu portador. Por causa disso, os clãs Senju e Uchiha entraram em conflito por gerações. As reencarnações de Ashura e Indra estavam destinadas a se confrontar. No entanto, como o chakra reencarna em vez da alma, ainda havia espaço para mudanças. Hashirama tinha a maior chance de quebrar o ciclo como reencarnação de Ashura, mas ele dedicou seu amor a Konoha em vez de a Uchiha Madara. O chakra concedido pelo sistema havia sido purificado. Então, o que o chakra de Ashura poderia fazer? Primeiro, desbloqueou o corpo sábio. Não o tipo com chakra e vitalidade imensos como Senju ou Uzumaki, mas um refinado através de treinamento contínuo e superação de limites. Entre os dois filhos do sábio dos 6 caminhos, Indra possuía um talento excepcional desde cedo. Ashura só o alcançou com o desenvolvimento constante de seu corpo de sábio. Isso se refletiu em Naruto. Seus jutsus não tinham limite máximo e podiam continuar evoluindo. Em segundo lugar, possibilitou a fusão com o poder de Indra para despertar o poder de todas as coisas, o Rinnegan. Muitos interpretaram isso erroneamente. O Sharingan não evoluiu para Rinnegan. A forma final do Sharingan era o Mangekyou Sharingan. O sábio dos 6 caminhos nasceu com o Rinnegan. Não foi algo despertado por meio de aprimoramentos. Não havia nenhuma ligação inerente entre os dois. O Rinnegan de Sasuke era um Rinnegan Magatama, o que era um caso à parte. Após fundir o chakra de Ashura, Yami tentou treinar. Ele descobriu que mesmo habilidades no nível de limite superior ainda melhoravam ligeiramente com o exercício. Infelizmente, seu Mangekyou Sharingan eterno, quase perfeito, não mudou em nada. Yami, o que você tem feito nesses últimos dias? Após ficarem sozinhos por meio mês, Naruto e Sasuke finalmente reencontraram Yami. Naruto havia voltado ao seu jeito alegre de sempre, pelo menos na aparência. No momento em que Yami e Hinata chegaram, ele imediatamente começou a reclamar. Yami balançou a cabeça. Eu só tenho trabalhado duro pelo futuro de Konoha. Naruto, você não pode relaxar só porque eu não estou mais aqui. Naruto lançou-lhe um olhar que gritava. Acha que eu vou acreditar nisso? Ele conhecia Yami o suficiente para saber como ele era. Quem diria? Ele poderia simplesmente estar curtindo a vida com uma de suas futuras cunhadas. Sasuke também o olhou com uma expressão magoada. Diante de um sensei que ensinava com os punhos, ele não ousou agir como fez com Kakashi. Ele só conseguia expressar sua frustração através de protestos silenciosos. Ao vê-los assim, Yami deu uma risadinha. Muito bem.
Por enquanto, tudo está resolvido da minha parte. Vocês três já se acostumaram a trabalhar juntos. Agora, é hora de fortalecerem suas forças individuais. Ao ouvirem isso, tanto Naruto quanto Sasuke se iluminaram. Yami liderou a equipe 7 até um campo de treinamento na floresta. Escalar árvores e andar sobre a água eram exercícios básicos inevitáveis. Tanto Sasuke quanto Naruto tinham um bom potencial. Uma vez que suas bases estivessem sólidas, seu crescimento seria absurdamente rápido. Embora Naruto fosse um pouco lerdo, sua técnica de clones das sombras múltiplos era a melhor trapaça de treinamento em todo o mundo ninja. Quando Sasuke viu dezenas de Naruto subindo em árvores e caindo ao mesmo tempo, ficou estupefato. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.